ponto facultativo nos dias de jogos da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo. Direto do Buriti, Davidson Santos. Oi, Soane, bom dia para você e para todo mundo que assiste a programação do SBT Brasília. A gente daqui a pouco vai conversar ao vivo com a governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, que acabou de assinar esses dois decretos. A gente vai falar detalhadamente sobre esses dois decretos daqui a pouquinho ao vivo no nosso jornal. Até já, Davidson. Agora é lei. Quem atropelar animais pelas ruas do DF e não prestar socorro imediatamente terá de pagar multa, não é isso, Márcio Fontinelli? A lei foi sancionada na manhã de hoje pela governadora em exercício, Celina Leão, e o valor é de R$1.000. Como essa multa vai ser aplicada e para onde vai esse dinheiro? Daqui a pouquinho, Soane, aqui no SBT Brasília. Tá certo, Márcio. Polícia investiga esquema de disputa de pontos de prostituição e tráfico de pessoas em Valparaíso de Goiás. Maicon Leão. Soane, uma das pessoas suspeitas ali de chefiar esse esquema foi presa. Detalhe, isso acontecia ali em Valparaíso, uma operação da Polícia Civil conseguiu libertar ali cerca de 8 mulheres em maio e aí eles estavam à procura dessa cafetina que chefiava ali o esquema e cobrava cerca de R$100 por dia para essas mulheres, ou seja, um faturamento ali de quase R$1.000 em cima da exploração dessas mulheres ali em Valparaíso de Goiás. A gente traz daqui a pouco os detalhes dessa história, viu? Até já, Maicon. E um menino de apenas 11 anos fugiu de casa em Taguatinga e viajou sozinho por mais de 1.000 quilômetros para perseguir o sonho de ser funkeiro. A história acabou indo parar na polícia. Ele disse aos policiais que aproveitou um momento de distração do motorista para entrar no veículo. No meio do caminho, chegou a descer em uma parada para comprar um lanche. Depois de 19 horas de viagem, desceu no terminal Tietê, na zona norte de São Paulo. Hoje é terça-feira, 18 de julho. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vamos juntos, já estamos no ar. O governo do Distrito Federal vai adotar ponto facultativo para servidores em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol. É a primeira vez que o GDF decide fazer isso. E a decisão veio depois do governo federal ter anunciado a mesma iniciativa para servidores federais. O Davidson Santos acompanhou uma coletiva de imprensa com a governadora em exercício, Celina Leão, e também tem mais detalhes pra gente, né, Davidson? Boa tarde para você. Boa tarde, Soane. Boa tarde para todo mundo que acompanha o SBT Brasília, primeira edição. Acabou de assinar, então, aqui no Palácio do Buriti, a governadora em exercício, Celina Leão, o decreto aí que valida ponto facultativo em dias de jogos da seleção feminina que vai estar jogando lá na Austrália e também na Nova Zelândia durante a Copa do Mundo. Para falar um pouquinho sobre esse decreto, tá aqui do nosso lado, então, a governadora em exercício, Celina Leão. Muito obrigado por falar com a gente ao vivo aqui no SBT Brasília. Governadora, como é que vai funcionar, então? Assim como na seleção masculina nos dias de jogos, a seleção feminina também teve aí esse ponto facultativo decretado. É realmente fomentar, né, o esporte e dar essa visibilidade às mulheres. Esse é o objetivo do decreto. Inclusive o governo federal já havia soltado a portaria hoje. Então, nos mesmos moldes do governo federal, nós trazemos uma inovação, porque é no momento do jogo realmente que o servidor ficará liberado no momento daquele jogo e aqui no caso do governo do Distrito Federal sem a reposição de horas, para realmente dar aquela valorização ao esporte feminino. Esse é o objetivo do governo do Distrito Federal, valorizar cada vez mais as nossas mulheres. Aí também falando sobre a valorização das mulheres, também nos Centros Olímpicos foram abertas também as escolinhas de futebol voltadas somente para as meninas. Fala um pouquinho também desse outro projeto. Hoje nós temos essa modalidade também aí ofertada pelos nossos Centros Olímpicos, o futebol feminino, realmente fomentando cada vez mais a participação de mulheres em esportes que eram considerados esportes masculinos. Não tem esporte masculino ou esporte feminino. A mulher, ela pode estar onde ela quiser estar, o esporte que ela quiser fazer. Então é essa a finalidade desse decreto hoje, da extensão do nosso ponto facultativo e também do novo decreto que nós soltamos aqui hoje, que é da Rede de Proteção dos Órfãos do Feminicídio.
É isso, então, Soane, o que a gente está vendo aqui é que a governadora assinou esses 2 decretos. O primeiro falando sobre o ponto facultativo em dia de jogos da seleção feminina e também esse outro projeto que é da rede de proteção aos órfãos do feminicídio. A gente sabe que também as vítimas do feminicídio são os filhos dessas mães que são deixadas e também foi assinado um decreto sobre esse projeto aqui implantado, não só pelo governo do Distrito Federal, como também com diversas secretarias. A Celina Leão também vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Dentre esses detalhes também foi falado inclusive sobre o Jovem Fandango, que vai abrir 180 vagas também destinadas a essas vítimas também do feminicídio, não é? Esse ajuste contratual já foi feito, 10% do Jovem Fandango será destinado aos órfãos do feminicídio, então eles podem inclusive estar abertas as inscrições para que as pessoas possam fazer as inscrições, ou seja, é realmente dar o apoio àquelas pessoas que eu sempre falo que o feminicídio é um crime continuado, porque ele não finaliza no momento do crime. As crianças continuam sendo vítimas, as famílias continuam sendo vítimas. Às vezes a impunidade traz um sofrimento muito grande também à família e o que o governo do Distrito Federal pode fazer é apoiar naqueles projetos que já existem. Então hoje 10% das vagas serão destinadas aos órfãos do feminicídio, às vítimas do feminicídio. Então quem quiser entrar no portal da Secretaria da Família pode entrar para fazer a sua inscrição já imediatamente. A gente vê que esse ano já tivemos 20 casos de feminicídio aqui em Brasília. Ainda há pouco também o secretário de Segurança Pública falou que foram 20 casos, que 19 foram solucionados, onde teve um suicídio ali. Então todos os casos foram solucionados. Vocês também querem ser também um destaque para o Brasil inteiro por conta dessa solução desses crimes também, né? Com certeza. Eu acho que a eficiência e a solução dos crimes é o mínimo que o Estado pode fazer. É dar o respaldo imediato de trazer aí a família aquele suporte realmente da solução do caso. Isso tem sido feito aqui pelo governo do Distrito Federal, fora os programas que nós temos evitado, vários outros crimes que poderiam ter acontecido. O programa Viva Flor, o programa aqui também do Botão do Pânico. Então, as nossas secretarias estão trabalhando em rede, estamos encaminhando também para a Câmara Distrital o projeto que vai dar a condição jurídica de ofertarmos a bolsa do órfão do feminicídio. Então, iremos encaminhar ainda essa semana. Então, são várias ações acontecendo por várias secretarias para realmente repudiar esses atos. E eu sempre falo que é esse olhar de sororidade, esse olhar que realmente a gente precisa de ter entre homens e mulheres de igualdade. Por isso também a motivação do nosso decreto aí do futebol. A senhora, como governadora em exercício, disse ainda também na coletiva que está à disposição para poder tocar esses projetos, que tem completamente o aval do governador para fazer tocar esses projetos aqui em Brasília, então. É bom lembrar que o governador, diferente daquele outro momento que eu assumi o governo, nós estamos em contato diariamente, discutindo os projetos. Ele está em recesso com a família, mas a gente tem discutido. Então, todos esses encaminhamentos têm o aval e o apoio do governador Ibanez, que sempre botou o seu governo à frente para defender as mulheres, inclusive dando espaços de destaque para as mulheres como eu, que sou vice-governadora, várias secretárias mulheres, Gisele, Marcela e tantas outras. Então, assim, é o governo do Distrito Federal trabalhando pelas mulheres e realmente dando vez e voz a elas. Então, Celina, revisa para a gente esses 2 decretos que foram assinados aqui hoje, que vai para o Diário Oficial, para quem está em casa meio que entender o que foi feito aqui hoje. É um dia voltado para as mulheres aqui em Brasília mesmo. Olha, nós assinamos o decreto do ponto facultativo no momento dos jogos, lembrando a população que as áreas que são primordiais, prioritárias, não entrarão em recesso. Saúde, essas áreas realmente continuarão funcionando normalmente. O decreto será regulamentado somente no momento do jogo, as pessoas poderão sair para assistir o jogo e prestigiar as nossas meninas. A outro decreto que nós soltamos é da rede de proteção aos órfãos do feminicídio, ou seja, incluindo todas essas secretarias que já estão mostrando as ações para proteger e dar o suporte necessário às famílias. Encaminharemos à Câmara Distrital a legislação para permitir a Bolsa Órfão também. E sancionaremos amanhã uma legislação do deputado Max que fala também sobre o sigilo dos dados das vítimas do feminicídio. E aí também todas as secretarias estão unidas nesse sigilo de dados, desse projeto do deputado Max Maciel. Tem como a senhora também pincelar um pouquinho do que vai ser esse projeto e o que vai representar isso para as mulheres? Eu acho que é mais segurança, Muitas mulheres têm medo de fazer denúncias e o nome dela está exposto de qualquer forma. Então, é mais um protocolo, é mais um cuidado que o governo do Distrito Federal assume o ônus, prestigia o parlamentar pela iniciativa e sancionaremos amanhã, na data de amanhã. É isso, Soane. Essa foi a Celina Leão. Muito obrigado pela participação.
aqui ao vivo no nosso jornal. Então, Soane, é isso, né? 2 decretos foram sancionados. O primeiro que decreta aí o ponto facultativo em dias de jogos da seleção feminina. A Copa, que vai acontecer tanto na Austrália quanto também na Nova Zelândia, vai ter a sua abertura no dia 20 de julho. E igual quando é na Copa do futebol masculino, o futebol feminino também foi decretado esse ponto facultativo. Lembrando aí, como palavras da própria Celina Leão, que os órgãos necessários, né, aqueles prioritários, como a saúde, por exemplo, não vai fazer parte desse ponto facultativo, não. Os demais servidores do GDF, assim como também os servidores federais, vão poder estar livres para poder aí sair, assistir o jogo com os amigos, se reunir para poder aí torcer para as meninas da seleção. O segundo projeto que foi também sancionado aqui foi o projeto em que dá ali vez e voz também para os órfãos do feminicídio. São aqueles filhos que as mulheres, né, acabam deixando depois que partem, depois que se vão. E aí eles vão ter também um espaço aqui, tanto para a procura de emprego, para a busca do primeiro emprego. São 180 vagas aí do jovem aprendiz que vão ser destinadas especificamente para esses casos dessas vítimas de feminicídio, os filhos das vítimas de feminicídio, perdão. Lembrando também que esse ano aqui no Distrito Federal, vários casos já foram registrados, cerca de 20 casos. A polícia aqui do Distrito Federal, inclusive, já solucionou 19 desses casos. E aí a gente também continua vendo os detalhes de todos esses casos, os desdobramentos, infelizmente, desses números que em 2023, Soane, não param de crescer. Uma iniciativa importantíssima para que esses filhos consigam, né, ter sucesso na vida, para que eles consigam superar esse trauma, né, Dave? Muito obrigada pelas informações, obrigada também à governadora em exercício. Uma pessoa foi presa por tráfico humano e organização criminosa. Ela é apontada como chefe de uma organização que realizava tráfico de seres humanos e exploração sexual em Valparaíso de Goiás. Maicon Leão, que história, hein? Explica pra gente aí. Boa tarde. Soane, parece roteiro de novela, mas aconteceu bem pertinho da gente aqui, viu? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Esse caso vem de Valparaíso, no entorno aqui do DF. A polícia já estava de olho nessa organização criminosa há um tempo, tanto que em maio teve uma operação, Soane, que conseguiu libertar essas vítimas. Cerca de 8 mulheres trans que estavam sendo mantidas nessa casa ali em situação análoga à escravidão foram libertadas. Como é que essas mulheres foram para lá, Maicon? Te explico agora. Soane, muitas vezes essa mulher que foi presa agora, apontada ali como líder do grupo, a Juliana, conhecida assim popularmente ali entre essas vítimas, que era como ela inclusive se apresentava nas redes sociais, uma mulher trans, ela ia atrás dessas outras garotas de programa em outros estados da federação, encontrava às vezes ali por redes sociais e prometia uma qualidade de vida melhor, salário melhor aqui em Valparaíso e conseguia fazer com que essas pessoas viessem para cá. Oferecia moradia, a propaganda era boa. O problema era quando essas pessoas chegavam aqui. Lá elas tinham a documentação retida, cartões retidos, e aí começava também a extorsão. Essas pessoas eram obrigadas a pagar cerca de R$100 por dia como uma comissão ali pelos programas que elas eram obrigadas a fazer. Cada programa custava em média ali R$80 a R$100 e esse também era o valor que essas vítimas tinham que repassar diariamente para essa cafetina para que elas não fossem agredidas, uma série de situações ali. Quem tentava sair, pedir socorro, o que acontecia? Era agredida, inclusive, Suane, com um taco de beisebol. A gente tem nas imagens aí a situação que essas pessoas passavam. Uma dessas mulheres ali que tentou se rebelar, tentou sair desse local, ela foi inclusive ferida com uma faca, chegou a ser machucada ali na perna, levou alguns pontos. Felizmente, nessa primeira fase da operação ali em maio, essas pessoas conseguiram ser liberadas, mas a pessoa que estava à frente ali, chefiando essa organização criminosa, ainda estava foragida. A polícia estava à procura e aí, nesse final de semana, conseguiu identificar a Juliana, como é popularmente conhecido, o nome social, mas que, na verdade, trata-se de David Ferreira Pinto. Só que o que acontece? A polícia acredita ainda, Suane, que com a prisão da Juliana, essa situação não termina. Porque é uma organização criminosa que tem um poder lucratício ali muito alto. A gente está falando de cerca de R$800 a R$1.000 por dia. Ou seja, com a prisão ali
da mulher que está à frente, comandando o esquema, outras pessoas que fazem parte dessa organização criminosa continuavam agindo, aliciando outras pessoas. A gente, inclusive, separou para quem está em casa um trecho da entrevista da delegada responsável pelo caso, divulgado, inclusive, naquela época, no dia 25 de maio, quando essa operação foi deflagrada, explicando um pouquinho de como funcionava essa questão do aliciamento e do que acontecia depois que aquele sonho, a promessa do emprego melhor, de uma qualidade de vida melhor, se transformava num pesadelo. Vamos ver. Nós colhemos depoimentos de várias vítimas, vídeos, imagens, representamos pela busca e apreensão no local. O local é como se fosse um kitnet com vários quartos e vários beliches, né? O ambiente não é salubre, um cheiro de fechado muito forte, e lá nós encontramos neste kitnet 7 pessoas que não tinham a chave do local. Elas contaram que eram de fora, vieram de outra cidade, que estão há poucos meses, 2 meses, são pessoas que vieram de Minas, pessoas que vieram de São Paulo, de estados do norte, e com a promessa de que em Valparaíso elas teriam assistência para o exercício da profissão delas. E, infelizmente, quando realizamos as buscas, tivemos que entrar à força no local, porque não havia chave mesmo, elas estavam trancadas. Encontramos os tacos de beisebol no quarto da Juliana, e esses tacos realmente estavam amassados do jeito que as outras trans que fugiram, que não se submeteram a essa situação, contaram em seus depoimentos. Sônia, a gente está acostumado a ver situações como essa em filmes, novelas, mas infelizmente faz parte da realidade. O nome disso é bem claro, tráfico de pessoas. Você atrai, muitas vezes, a gente tem a imagem do tráfico de pessoas, imagina o seguinte, um carro parando ali na rua, sequestrando a pessoa, levando embora, mas infelizmente o que tem acontecido nos últimos dias, inclusive os estudos vêm comprovando que não funciona dessa forma. Os criminosos usam ali do sonho das pessoas, do emocional dessas pessoas para atrair até a emboscada. O mês de julho, inclusive, é o mês nacional e internacional de combate ao tráfico de pessoas, e o que tem se reparado é justamente essa mesma linha em que as pessoas agem, e o pior de tudo, na maioria das vezes, atrás de uma tela, cria ali uma relação com essas pessoas. No caso, essas mulheres elas já eram garotas de programa em outros estados e ali receberam a proposta que aqui teriam uma vida melhor, que não seriam exploradas, agredidas, acreditaram nessa versão, mas quando chegaram aqui, ao desembarcar, ao chegarem na casa, Sônia, a história já muda completamente de figura. Toda aquela promessa cai por terra e elas passam a ser mantidas ali. Imagina você morar numa casa que você não tem a chave, que você só sai quando alguém deixa, e a partir do momento que você volta, você tem que ficar ali em um local em que as janelas são fechadas, um quarto dividindo o mesmo espaço com várias outras pessoas, um local completamente insalubre, mofado, como a gente viu ali a própria polícia falando, e ter o principal, você não ter os seus documentos, não ter direito a simplesmente nada. Ó, você chegou, seu documento é meu, você tem que me pagar por dia R$100, senão a situação para você vai complicar, você vive ali sob ameaças, é obrigada a se prostituir e passar essa porcentagem. Essa criminosa já estava agindo ali há um certo tempo, a polícia de olho, e como a gente disse, Sônia, um negócio altamente lucrativo que a polícia acredita que com a prisão dessa chefe não deve parar por aí. Então, continua o monitoramento ali da região e a gente aproveita para fazer o alerta, para que muitas vezes desconfiar de toda e qualquer situação e o principal, compartilhar com alguém, com um familiar, o passo a passo. Às vezes você vai mudar ali, receber uma proposta para mudar de cidade, alguma situação como essa, tem que avaliar tudo e compartilhar com alguém, porque em alguns desses casos as pessoas vieram para cá e simplesmente perderam a comunicação com os parentes que estavam em outros estados, já que se tivesse qualquer contato ali, ia contar o que estava acontecendo. Então, se tivessem, por exemplo, compartilhado, olha, eu estou indo para essa casa que fica em tal lugar, facilitaria um resgate ali, uma ação da polícia. Mas, felizmente, uma dessas vítimas ali, cansadas do quê? Da violência, das agressões, conseguiu comunicar, chamar a polícia ali, e aí essa situação passou a ser monitorada, teve essa primeira fase da operação
ali no dia 25 de maio, que foi quando a polícia invadiu essa casa, resgatou essas pessoas que estavam sendo mantidas ali, trancadas, só saíam para se prostituir, depois voltava, tinha que pagar a comissão, a diária ali. A gente está falando de um esquema que rendia para essa organização criminosa entre 800 até R$1.000 por dia, Suane. Então, assim, é uma situação muito complicada. Felizmente, a polícia já conseguiu prender quem chefiava esse esquema, mas outras pessoas que faziam parte ali da organização ainda estão soltas e a polícia acredita que elas possam tentar retomar essa organização criminosa ali, reestruturar esse esquema de prostituição, de exploração e de tráfico de pessoas. E a gente faz o alerta, quem tiver qualquer informação que puder ajudar a polícia, percebeu que tem algo voltando a acontecer ali na região de Valparaíso, é ligar no 197, a gente sempre reforça, o selinho está aí na tela, você não precisa se identificar e o principal de tudo, às vezes uma ligação pode salvar uma vida, porque a gente não sabe, dependendo da proporção, às vezes no desespero para a pessoa tentar sair ali, ela pode acabar sendo morta, né, Suane? Com certeza, Maicon, muito bem colocado aí por você essas questões. Cuidado nunca é demais e ainda mais uma situação como essa de você mudar de estado, né, mudar ali toda a sua vida, não ter uma rede de contatos. Então isso é super importante e lembrar também, né, que promessa de retorno fácil sempre tem que desconfiar em qualquer situação, assim como essa, né? Também tem outras situações que a gente mostra aqui. Então sempre desconfiar dessa promessa de retorno fácil. Maicon, muito obrigada pelas suas informações. Homem se passou por técnico de internet e furtou objetos de uma papelaria em Vicente Pires. Na hora, ninguém percebeu a ação do suspeito. Márcio Fontinelli, boa tarde. Explica pra gente essa história. Oi, Soane, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse caso aconteceu na sexta-feira passada, por volta de 8 horas da manhã. Esse rapaz aí que a gente está vendo nas imagens, usando camisa branca e calça jeans azul, chegou até a porta da loja, de cara limpa, abordou a funcionária e disse que era um técnico de internet e que precisava olhar um equipamento para ver um conserto. A moça, agindo de boa fé, acreditou naquele rapaz ali, deixou ele entrar na loja, levou ele até os fundos da loja onde ficam os equipamentos e ele começou a verificar, dizendo que tinha que arrumar algumas coisas, enfim, ela precisou voltar para a frente da loja. Em menos de 3 minutos, esse rapaz pegou um notebook e também um outro equipamento aqui da loja, acabou indo embora. Na volta ele disse, inclusive, que voltaria às 10 horas da manhã, né, para retornar, para terminar de fazer o reparo. E isso foi embora levando os equipamentos, foi quando a funcionária percebeu que estava sendo vítima, na verdade, de um furto, né? Para conversar com a gente sobre esse caso, está ao meu lado o Thiago César, que trabalha aqui na empresa. Thiago, bom dia para você, boa tarde. Com relação a esse crime, como é que foi isso na sexta-feira? O que ele falou para a funcionária exatamente para conseguir entrar aqui? Boa tarde. Bom, esse rapaz que se apresentou como técnico, ele veio aqui na loja, falou que tinha alguns reparos para fazer relacionados à internet e, como você falou, a funcionária deixou ele entrar, a colaboradora deixou ele entrar, acreditando que ele fosse realmente fazer algum reparo. Na semana passada nós fizemos algumas modificações aqui na loja, então bateu com isso. Ele passou por uma sala, viu que não tinha nada, passou pela segunda sala, viu que também não tinha nada de interessante, só insumos escolares, e aí quando entrou na terceira sala, ele viu que tinha um notebook lá e estava com a mochila vazia, né? E colocou esse notebook dentro da mochila. Você até comentou com a gente antes da gente entrar no ar que a área administrativa da empresa foi para outro lugar, que se não fosse o caso, talvez o prejuízo teria sido maior, né? Com certeza. Graças a Deus, na semana passada, nós passamos por uma mudança, né? Boa parte dos computadores que ficavam aqui, mais de 10 computadores, foram para nossa outra sede. E aí o que ele encontrou aqui foi esse notebook, que claro foi um prejuízo, mas dos males o menor, né? Thiago, quando aconteceu isso, quando a colaboradora percebeu o crime, ela tentou achar uma viatura da polícia, ela tentou comunicar o crime, mas no momento não estava passando nenhuma viatura por aqui e você estava falando comigo, inclusive, com relação à questão da segurança aqui em Vicente Pires, né? Como é que está essa questão? Como é que foi essa busca por ajuda naquele momento? Já algumas semanas já vem acontecendo algumas coisas aqui em Vicente Pires que a gente precisa de ter um suporte de alguma viatura. As 2 semanas atrás aconteceu um outro episódio também, um episódio um pouco mais crítico que esse, mas também não foi conosco.
E acontece que Vicente Pires cresceu muito, né, nos últimos 2 anos. Essa região, esse metro quadrado que a gente está aqui, que é em torno da Feira do Produtor, aumentou a quantidade de prédios, aumentou a quantidade de comércios. E eu sinto falta de ter mais viaturas passando por aqui, numa periodicidade maior. Nós não temos batalhão aqui de Vicente Pires, né? Acho que é o batalhão de Águas Claras que cobre aqui. Então, realmente, às vezes a gente fica ao léu, assim, sem ter um suporte, sem ter aonde recorrer, apesar de estarmos muito próximos da 38ª aqui. Vocês registraram a ocorrência desse caso e o que a Polícia Civil disse? Nós registramos o boletim desse caso, eles vão averiguar as filmagens, né? Vão tentar achar esse cara, mas assim, eu acho bem difícil de achar ele, porque geralmente as pessoas que cometem esses crimes aqui em Vicente Pires são pessoas que não são daqui. Aqui é uma região assim, onde as pessoas se conhecem bem, as pessoas que moram aqui já moram aqui há muitos anos. Então, eu acredito que essa pessoa seja uma pessoa que seja de uma cidade bem distante daqui da gente. Sônia, eu vou pedir para deixar as imagens desse rapaz aí que cometeu esse crime no ar, porque as imagens são bem nítidas e quem reconhecer esse rapaz pode denunciar para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar pelo número 97 ou 90, lembrando mais uma vez que nesse caso não é preciso se identificar. Há também a suspeita de que ele possa ter tentado praticar o mesmo golpe, né, o mesmo crime em outras lojas aqui de Vicente Pires, mas como tem algumas lojas que não têm câmeras de segurança, talvez não tenha essa imagem dele. Mas aí também tem a questão, que até o Thiago comentou aqui, que às vezes as pessoas nem percebem o furto, porque no caso que aconteceu aqui na loja, quando ele saiu, ele falou para a colaboradora, olha, eu vou precisar sair, resolver outras coisas, daqui a pouco eu volto. E ela continuou o trabalho dela normalmente. Então, em outras lojas, pode ter acontecido da mesma forma, né, Thiago? Exatamente. Eu acredito que ele tenha, sim, cometido esse delito em outras lojas aqui. E, como eu falei, nem todas as lojas aqui têm um sistema de segurança adequado, porque o comércio que ele sofreu um boom mesmo nos últimos 2 anos, assim, que a gente pode falar que essa rua aqui, ela tem praticamente todas as lojas alugadas. E aí, Sônia, é o seguinte, a gente sempre termina o nosso link dando algumas dicas. E uma delas é de que quando chegar alguém se identificar como vendedor ou como técnico, pedir a identificação dessa pessoa e tentar confirmar também a identidade dessa pessoa. Mas é importante a gente colocar em questão também que quando chega uma pessoa dessa, bem vestida, falando muito bem, se comunicando bem, a pessoa que está ali do outro lado, ela acaba que age de boa fé, que foi o caso que aconteceu aqui. A gente não pode nem julgar essa colaboradora, né? Porque depois que o fato acontece, a gente comenta. Mas assim, chega se passando por uma pessoa de bem, a gente acredita, né? A gente ainda tem fé na humanidade de uma certa forma. Mas fica essa dica então, de que quando chegar qualquer pessoa na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, se ela se identificar como técnico, mesmo que você tenha convocado, que você tenha chamado esse técnico até a sua empresa, peça a identificação do crachá, ligue na empresa e confirme aí. E repetindo mais uma vez, quem tiver qualquer informação desse rapaz que está aparecendo na imagem aí, pode denunciar para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar. É importante ajudar, porque com certeza ele não cometeu esse crime só aqui na Vicente Pires e também não só nessa loja, provavelmente deve ter passado aí por outros lugares. Eu volto com você, Sônia. Com certeza, Márcio, orientação importantíssima, isso vale para pequenas, médias, grandes empresas, então é importante que essa orientação, inclusive, seja repassada pelos responsáveis aos funcionários, que às vezes estão ali, como o Márcio falou, de boa fé e realmente deixam as pessoas entrarem, mas é importante ter esse cuidado com quem vai adentrar a loja, que pode ter acesso ali não só a bens materiais, mas também informações importantíssimas de cada loja. Então, essa informação é importante ser repassada, essa orientação aos funcionários, né? E não esperar a situação acontecer, realmente já repassar, a gente já sabe que esse golpe não é a primeira vez que acontece, a gente já vem falando sobre esse golpe aí do técnico de informática, de internet nas últimas semanas, que entra e furta notebooks, furta também, né, outros itens de valor das lojas, então é importantíssimo repassar essa informação e também fazer o boletim de ocorrência, porque mesmo que a gente saiba que seja complicado aí reaver esses bens materiais, é importante para a polícia saber onde principalmente essas pessoas estão aplicando esses golpes e também ter uma ideia, né, de quantas vezes isso tem ocorrido. Então, Márcio, obrigada aí pelas informações.
Um professor da rede pública de ensino do DF foi denunciado como suspeito de fazer apologia ao consumo de álcool para adolescentes de 14 anos. Os vídeos que podem comprometer esse professor foram enviados por ele mesmo em um grupo de WhatsApp da escola. Os vídeos é um professor da rede pública. Eita, que vocês são malandro demais, né? Me dá esse golpe que eu quero cair, né? Vamos lá então, hair trick. Cachaçinha de jambu. Agora aqui na cobertura, tendo ao fundo todo o horizonte do Val Paradise. Vamos preparar a talagada. É a última, hein? Depois do hair trick não tem, eu vou só pedir música e acabou. Vou me limitar à minha insignificância de trabalhar e tentar produzir algum dinheiro e alguma coisa útil para a humanidade. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo, vamos que vamos. E ainda ironiza. O Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia e dos Bons Costumes adverte: não repita essa prática. O professor é Jefferson Pereira Ribeiro Júnior, do Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont, em Santa Maria. Segundo os pais, ele mandou esse vídeo no grupo de WhatsApp com alunos do 9º ano da escola, estudantes de 14 anos. E essa não foi a única filmagem enviada pelo professor. Neste outro vídeo, ele usa uma cachaça para comemorar a vitória em uma gincana escolar. Moçada do 9º ano, tô bem feliz com a virada de vocês, que vou fazer até um versinho. Em homenagem a vocês, vou tomar uma simples e singela cachaça de jambu. Vamos botar aqui para dar uma talagada matinal, estilo cafezinho. E não parou, seguiu mandando um terceiro vídeo. Oi galerinha, meus amiguinhos e amiguinhas do 9º ano, parabéns a vocês. E só para finalizar, e se o café é bom, não dá para tomar só uma xicrinha não. Tem que tomar a segunda, né? Vamos na talagada! Uma das mães conversou com a gente e contou que ficou em choque com a situação. E eu tô assim horrorizada com isso. E não é o primeiro problema que eu tenho nessa escola em relação à conduta dos professores. Os vídeos foram gravados fora de sala de aula e em diferentes situações. Jefferson Pereira Ribeiro é professor de educação básica da rede pública desde 2001. Conversei com ele por telefone e ele disse que a intenção nunca foi fazer apologia ao álcool, mas sim comemorar a vitória dos alunos em uma gincana. Eu não faço apologia nem a droga, nem a bebida, nem nada disso. Entendeu? Eu acho que não é por aí, o contexto não foi esse da situação. A Secretaria de Educação disse que recebeu uma denúncia sobre o caso e que a Corregedoria apura a situação de todos os servidores envolvidos. Mas é importante sempre ter cuidado no que você vai colocar como vídeo, no que você vai escrever diante de adolescentes, já que o professor acaba sendo uma referência, né, para esses alunos. Acidente e morte no Eixinho Sul. Um motorista de 84 anos atropelou um homem na tarde de ontem. O acidente foi na altura da quadra 207 e a vítima morreu na hora. O motorista foi atendido pelos bombeiros, mas não se feriu. Durante o atendimento, uma das faixas da via ficou interditada. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso. A falta de segurança tem tirado o sossego de moradores em Samambaia Sul. É que os ladrões furtam até transformadores de energia, deixando toda a região às escuras. A população perdeu a paciência com um problema que é frequente e decidiu agir por conta própria. Mas aí vem outro problema, o risco de um acidente muito mais grave. Sem luz, sem paz e sem solução. É assim que os moradores da área isolada Guariroba, em Samambaia Sul, estão vivendo. A região tem sofrido com o furto de transformadores. Washington mora aqui há 22 anos e está indignado com a situação. Os furtos de transformadores, ele deixa uma parte aqui da área rural completamente no breu. Manuel também sofre com a constante falta de energia por conta dos furtos. Há pouco tempo aqui, a 100 metros mais ou menos, mataram
o motorista de Uber, trouxeram ele por aqui, mataram aqui mais ou menos uns 100 metros aqui, onde é que deixaram. Mas na frente ali é carro queimado, eles vêm aqui, abandonam o carro, então é muito complicado mesmo essa região. E tudo isso pela falta de segurança, por causa da área ser bastante escura. E já que os criminosos não medem esforços para levar os transformadores e a polícia não consegue garantir a segurança na região, os próprios moradores decidiram tomar uma medida drástica e perigosa: colocar corrente e cadeado no equipamento. Porém, uma semana depois, a equipe da ANEEL Energia veio até Samambaia Sul e retirou a proteção do poste. Procurada pela nossa equipe, a companhia informou que a população jamais deve subir no poste ou acessar a rede elétrica para colocar qualquer objeto, isso por conta do risco de acidente. Com relação aos furtos, informou que essa é uma questão de segurança pública. Ainda de acordo com a ANEEL Energia, nos 5 primeiros meses de 2023, 45 transformadores foram furtados em todo o Distrito Federal. No mesmo período do ano passado, foram 119. Para tentar diminuir a incidência desse tipo de crime, a companhia tem investido em equipamentos ecológicos, biodegradáveis, feitos de alumínio, ao invés de cobre, o que ajuda a reduzir o interesse dos bandidos por ter baixo valor de mercado. Enquanto os furtos não param, o que resta para quem mora na área isolada Guariroba, em Samambaia Sul, é o apelo para que o lugar não seja esquecido pelo poder público. Se não houver uma segurança por ele, eles vão roubar do mesmo jeito e vai tornar a voltar à escuridão. E só para deixar claro, tem um setor aí da Guariroba que pertence tanto a Samambaia Sul também quanto a Ceilândia. E enquanto esteve por lá, nossa equipe não viu nenhuma viatura da PM passando pelo local. Mas a Polícia Militar informou que faz patrulhamento 24 horas e tem efetuado algumas prisões com base nas denúncias feitas pelos moradores. A PM pede ainda que a população ligue para o número 190 quando verificar alguma movimentação suspeita. Os cemitérios do DF estão com uma nova tabela de valores. O reajuste de 5,6% foi publicado no Diário Oficial do DF desta segunda e já começou a valer. Os 38 serviços prestados nos cemitérios sofreram aumento. Por exemplo, o jazigo, que antes chegava a R$ 4.468, no caso de 3 gavetas com sessão perpétua, subiu para R$ 4.718. A lista com os novos valores está disponível no site da Secretaria de Justiça do DF, que é o sejus.df.gov.br. E olha essa história, um menino de apenas 11 anos fugiu de casa e viajou sozinho por mais de 1.000 quilômetros para perseguir o sonho de ser funkeiro. O garoto chegou a dormir na rua até que algumas pessoas desconfiaram da situação e chamaram a polícia. Foram frequentadores de um bar que viram um menino dormindo na praça durante a madrugada e resolveram acionar a PM. No sábado, o garoto embarcou em um ônibus em Taguatinga, no Distrito Federal. Ele disse aos policiais que aproveitou um momento de distração do motorista para entrar no veículo. No meio do caminho, chegou a descer em uma parada para comprar um lanche. Depois de 19 horas de viagem, desceu no terminal Tietê, na zona norte de São Paulo. De lá, pegou outro ônibus até chegar a uma produtora musical, onde acontece um projeto que seleciona jovens que querem ser artistas. E foi com essa ideia que o menino viajou. O garoto de 11 anos confirmou para a polícia o sonho de mudar de vida e se tornar um astro do funk. O produtor musical disse que não sabia da história e que não havia nenhum atendimento agendado com a criança. Segundo ele, diariamente, dezenas de pessoas vêm até aqui em busca de uma chance. Já veio o cara de Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Salvador, de vários lugares. Muitas das vezes já veio muita criança participar e o certo é vir com o pai e com a mãe, né? Uma equipe do Conselho Tutelar esteve na delegacia e levou o menino até um abrigo, onde ele permanece acolhido. O caso foi comunicado à Vara da Infância e Juventude e a Justiça determinou que os pais do garoto venham até São Paulo para buscar o filho. E uma atualização, por enquanto, o menino continua em São Paulo, em um abrigo. A família do garoto ainda não foi até lá para buscá-lo.
A Polícia Federal colheu o depoimento de 2 pessoas suspeitas de hostilizarem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andréia Mantovani, teriam ofendido verbalmente o magistrado e também agredido fisicamente o filho do ministro. Em nota, os empresários negaram as agressões, mas seguem sendo investigados. Toda a confusão aconteceu no Aeroporto Internacional de Roma na última sexta-feira. O repórter José Luiz Filho está em Piracicaba, no interior de São Paulo, onde aconteceram os depoimentos. Zé Luiz, boa tarde. Primeiramente, obrigada por participar com a gente aqui no SBT Brasília, primeira edição. Conta pra gente quais são as atualizações desse caso. Olá, boa tarde. Só uma correção, os depoimentos continuam aqui na Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o jornal. O empresário Roberto Mantovani Filho e a mulher dele, Andréia Mantovani, já estão aqui na Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo, há pouco mais de 4 horas. O casal suspeito de participar do episódio em que a família e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foram ofendidos e o filho dele ainda teria sido agredido, chegou aqui pouco antes das 8h30 da manhã. Eles vieram em um carro com vidros escuros e estavam acompanhados pelo advogado que os representa, que chegou em um carro separado. Neste momento, quem presta esclarecimentos é Andréia Mantovani. O marido dela foi o primeiro a ser ouvido. O depoimento dele durou cerca de 2h30. Segundo o advogado Ralph Tortman, que ao fim da oitiva saiu aqui e conversou com os jornalistas, o empresário contou que não dirigiu nenhuma ofensa ao ministro Alexandre de Moraes, que num primeiro momento viu o ministro apenas por questão de segundos e depois sim teve um contato verbal quando Alexandre de Moraes teria saído da sala VIP para retirar o filho que estava envolvido em uma discussão com o grupo da família do empresário. O advogado disse ainda que Roberto Mantovani Filho reconheceu que houve um entreveiro com um jovem que estava no local próximo a uma das salas VIPs da área de embarque do aeroporto, mas que inicialmente não sabia que se tratava do filho do ministro Alexandre de Moraes. Ele veio a saber apenas no desembarque aqui em São Paulo, isso segundo o advogado. Ainda de acordo com o advogado, o empresário nega ter empurrado ou dado um tapa no jovem e que apenas afastou ele da mulher porque o rapaz dirigia a ela pesadas ofensas. Isso nas palavras do advogado também. Sobre provocações e xingamentos que Andréia Mantovani teria dirigido ao ministro Alexandre de Moraes, o advogado disse que a própria Andréia vai esclarecer ao delegado no depoimento que ela presta neste momento. Roberto Mantovani Filho e Andréia Mantovani estão sendo ouvidos na condição de investigados. No domingo, o genro do casal, Alex Zanata, outro envolvido no caso, prestou depoimento por cerca de 3 horas e saiu aqui da delegacia sem dar declarações. Relembrando um pouco essa história para quem nos assiste. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estava na Itália para participar de uma palestra na Universidade de Siena, quando teria sido abordado pelos integrantes dessa família aqui do interior de São Paulo, que, segundo o ministro, passaram a ofendê-lo com xingamentos, palavrões e dizendo que ele era comunista. Pessoas que estavam com Alexandre de Moraes fotografaram os suspeitos. E de acordo com o relato do ministro do STF, o ataque não se limitou às ofensas. Além das hostilidades, o filho de Alexandre de Moraes, que acompanhava ele, teria respondido às ofensas e teria sido então agredido fisicamente por um dos envolvidos, que teria desferido um tapa ou um empurrão que arrancou os óculos do rapaz. O casal e o genro negam essa versão e apresentam uma outra versão. Em uma nota divulgada pelo advogado, eles lamentam o ocorrido e dizem estar convictos da existência de um equívoco interpretativo, seja lá o que isso quer dizer, né? Alegam que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréia Mantovani ao ministro Alexandre de Moraes partiram provavelmente de uma outra pessoa e que dessa confusão nasceu um desentendimento verbal entre ela e 2 pessoas que acompanhavam o ministro. Uma discussão que ficou acalorada e que, diante das graves ofensas direcionadas, então, a Andréia Mantovani, o Roberto Mantovani Filho, que é um senhor de mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor, que no caso seria o filho, então, de Alexandre de Moraes, como ele se refere, né, ao filho de Alexandre de Moraes.
Eles reiteram na nota que em nenhum momento ocorreram ofensas, como disse aqui o advogado ao sair no intervalo do depoimento. Não houve ofensas, então, ao ministro do Supremo Tribunal Federal e que a defesa dos suspeitos define como um infeliz episódio o que aconteceu. Mesmo assim, o casal e o genro se desculpam pelo mal-entendido e afirmam ter respeito pelas autoridades públicas. Eles dizem ainda que aguardarão a divulgação da íntegra das imagens captadas pelas câmeras do aeroporto de Roma para que o mal-entendido seja esclarecido. E encerram a nota afirmando acreditar em uma apuração isenta, técnica e equilibrada por parte da Polícia Federal. De acordo com o Código Penal, crimes praticados por brasileiros ainda de fora do país estão sujeitos sim às leis brasileiras. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou já ter solicitado ao governo italiano que a polícia do país ceda as imagens das câmeras de vigilância do aeroporto que podem ter registrado as agressões citadas pelo ministro Alexandre de Moraes e tudo mais que possa ter acontecido naquela ocasião. O ministro da Justiça também comentou que, se o inquérito confirmar o relato do ministro do Supremo, os 3 suspeitos poderão responder pelos crimes de injúria, difamação, agressão e, no entender ainda do ministro da Justiça, até mesmo por ato contra o Estado Democrático, uma vez que Alexandre de Moraes teria sido alvo das ofensas por ser ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, corte que coordenou as eleições no país no ano passado e recentemente tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos após condenação no julgamento no caso de abuso de poder político, uso da máquina pública e ataques nas urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiros durante encontro com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado no Palácio do Alvorada, em Brasília. Falando sobre o principal integrante dessa família, apontada como autora das agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e parentes dele, Roberto Mantovani Filho é empresário, já foi presidente do União Barbarense, o clube de futebol de Santa Bárbara do Oeste, cidade onde em 2004 ele foi candidato a prefeito, perdendo a eleição. Depois disso, ele passou a ser um financiador de candidatos em campanhas locais. Atualmente é filiado ao PSD, partido que divulgou uma nota para informar que repudia o episódio envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e deve acionar a Comissão de Ética da Legenda para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis, que devem culminar com a expulsão de Roberto Mantovani Filho do partido. A Polícia Federal também divulgou uma nota informando apenas que, por hora, há um inquérito instaurado para apurar os fatos. Que uma pessoa já foi ouvida, no caso Alex Zanata, o genro do casal, foi ouvido no domingo durante 3 horas, como eu disse agora há pouco, e que outras 2 pessoas foram intimadas a prestarem depoimento. Roberto Mantovani Filho, que já falou por cerca de 2 horas e meia, e André Mantovani, que neste momento presta os esclarecimentos sobre o caso aqui na delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo. Eu vou continuar por aqui e qualquer novidade eu chamo vocês para a gente atualizar. Volto com vocês em Brasília. Com certeza, Zé Luiz, muito obrigado. Terminando esse depoimento, se puder atualizar para a gente, com certeza será muito bem-vindo. Muito obrigada, José Luiz Filho, falando diretamente de Piracicaba, no interior de São Paulo. E uma boa notícia para os concurseiros. O governo federal divulgou hoje a abertura de novos concursos. O repórter Murilo Fagundes acompanhou esse anúncio e fala com a gente agora. Murilo, boa tarde. Qual é a expectativa? Quantas vagas aí serão criadas? Oi, Suane, boa tarde a você, boa tarde a todos. São cerca de 3.000 novas vagas para concursos públicos anunciadas, então, hoje pela ministra da Gestão, Esther Dweck, fora as 4.000 já anunciadas em junho, o que juntas somam aí, então, 8.000 novas vagas na esfera federal. E os salários, viu, Suane, são bons, vão de R$ 6.000 a R$ 21.000 para trabalhar aí no governo federal, em vários órgãos, agências, instituições, que a gente vai listar algumas aqui para vocês que estão em casa. Dessas 3.000 vagas anunciadas hoje, Suane, 2.480 são para novos concursos públicos, ou seja, vão ser abertos aí novos concursos públicos. E 546 nomeações são para aqueles que já foram aprovados em outros concursos públicos de anos anteriores. Como eu disse, então, várias agências, ministérios vão convocar aí novas vagas. Entre elas, a gente lista, por exemplo, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, o IBGE, que vai abrir 890
95 vagas. Os ministérios aqui da Esplanada, como o próprio Ministério da Gestão e Inovação, vão abrir aí, por exemplo, só o Ministério da Gestão e Inovação, 500 novas vagas, além do Banco Central do Brasil, que vai abrir 100 vagas. Aí sim, para os concursos antigos, que já estavam abertos, já com aprovados, vão ser nomeados, por exemplo, 160 aprovados do ICMBio, 257 do IBAMA e por aí vai. Se você que está em casa quiser ver a lista completa de órgãos do governo federal que vão abrir concursos públicos ou convocar aqueles já aprovados, é só entrar no SBT News, o site de notícias aqui do SBT. Segundo a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação, este é o maior anúncio em vagas já feito aí nos últimos anos por conta de um represamento, essa foi a palavra que ela usou, nos últimos governos. É uma mudança de perfil, então, que a gente percebe entre o governo do presidente Lula e as últimas gestões do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Michel Temer. Lula, então, aposta aí nos concursos públicos para preencher essas vagas. Essa é a aposta, então, do Ministério da Gestão e Inovação. Também um ponto que a ministra Esther Dweck colocou hoje é que serão chamados mais comissionados para vagas que estavam aí sem ninguém, sem serem preenchidas, vão ser convocados comissionados aí para essas vagas aqui na esfera federal, Suane. Viu aí, né, o QR Code no cantinho da tela, então a gente vai até colocar de novo se você quiser ver aí com detalhes sobre isso que o Murilo falou pra gente agora. Então aproveita, acessa aí, aponta a câmera do celular para ver esse QR Code e também para saber, né, com detalhes essas vagas. Com certeza, né, Murilo, muita gente aí estava na expectativa por esses concursos, porque realmente durante a pandemia a gente teve uma redução drástica, né, de novos concursos e agora então a oportunidade aí para muita gente que já vinha se preparando ou mesmo que começou a se preparar esse ano. E Murilo, aproveitando aqui a sua participação com a gente, eu gostaria de saber também sobre um outro assunto. É que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está elaborando um novo decreto de armas. Esse é um assunto bastante polêmico, porque na gestão passada do ex-presidente Jair Bolsonaro, vários decretos flexibilizavam tanto a compra de armas quanto o funcionamento de clubes de tiro. A expectativa agora seria controlar mais esse acesso, é isso? Isso, Sônia. A ideia é reduzir a circulação de armas na mão de quem não é das forças de segurança pública. Essa é a ideia do governo do presidente Lula, um perfil também diferente do último governo que ampliou, né, que flexibilizou aí as armas nas mãos de, por exemplo, CACs, né, de pessoas que não tinham até então essas armas em mãos. Então a ideia do governo é editar um decreto já nesta sexta-feira para reduzir o número de armas, de munições que os brasileiros podem comprar. Esse decreto deve prever que fuzis e pistolas de grosso calibre voltem a ser de uso das forças de segurança. Além disso, esse decreto aí, que deve ser assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai exigir maior restrição e controle na posse e no porte de armas de menor calibre. Em entrevista ao SBT, a nossa colega Natália Fruê, o ministro Flávio Dino disse que a Polícia Federal é quem deve cuidar aí desse controle, dessa tarefa de fiscalizar os registros de CACs e de ir atrás dos arsenais e de poder, né, da população civil, de quem tem esse tanto de armas em casa ou, enfim, levando aí nesse porte de armas. Com isso, a PF vai mirar especialmente quem tem uma grande quantidade desse material, dessas armas em casa. Na sexta-feira, então, além desse decreto, o presidente Lula deve anunciar aí uma série de medidas para a segurança pública. Sônia. Nos acompanhar, né, Murilo? Muito obrigada pelas informações. Boa tarde. Para muita gente, a semana está começando com a chance de limpar o nome e renegociar dívidas. É a primeira fase do programa Desenrola do governo federal, que deve beneficiar até 30 milhões de endividados que estão com o nome sujo na praça. A Luciana Souza aproveitou o primeiro dia do programa para tentar se livrar da dívida, mas não teve sucesso. Saiu do banco sem conseguir negociar uma dívida de quase R$4 mil. Moradora da zona rural do Distrito Federal e de uma família de produtores rurais, ela descobriu na agência que não se enquadrava no programa do governo. O jeito foi ligar para o credor e tentar resolver. Agora, para mim pagar essa dívida, eu tenho R$300.
para me dar uma entrada, para me poder parcelar as outras, porque eu realmente não quero ficar com o nome sujo. Depois de toda a frustração e meia hora ao telefone, a notícia foi boa. Ainda consegui, parece que 38% de desconto. E aí eu vou pagando agora, né, direitinho, e vamos ficar com o nome limpo. Luciana não se enquadrou no programa porque a dívida dela era de 2016 e o Desenrola permite a renegociação para quem foi considerado inadimplente entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. E atenção que tem mais regras. Essa primeira fase permite a renegociação dos débitos para pessoas com renda mensal igual ou inferior a R$20 mil. A prioridade será para as dívidas com os bancos, como as de cartões de crédito. Nas regras publicadas pelo governo para a fase atual, o prazo mínimo para pagamento é de 12 meses. As condições oferecidas variam de acordo com a instituição e o perfil da dívida, mas os descontos podem chegar até 90%. Cada instituição financeira vai oferecer condições especiais de negociação que vão ser definidas por cada uma delas para que haja esta renegociação. A nossa sugestão é que os clientes acessem as suas instituições financeiras através de diversos canais e busquem a informação, seja nos aplicativos, seja diretamente nas agências. Também nesta primeira etapa, o programa está voltado à resolução de dívidas de até R$100. Quem deve até este valor tem o nome retirado automaticamente dos cadastros de devedores e volta ao mercado de crédito, mas a dívida permanece. 1,5 milhão de pessoas devem deixar de ter restrições, segundo o Ministério da Fazenda. Na hipótese mais generosa, que é a adesão de todos os grandes bancos, daria cerca de 2,5 milhões de CPFs. Agora eu quero falar com você, mulher, que tem o sonho de empreender, mas não sabe como começar. Você sabia que aqui no DF tem um grupo de mulheres que se ajudam para serem empreendedoras de sucesso? E você pode fazer parte desse time. Então fique atenta a essa reportagem da Tayane Mello. Mulheres Unidas em Prol do Crescimento Profissional. É o projeto Elas Mais, movimento de apoio para que as mulheres possam mostrar suas habilidades empresariais. O grupo já conta com mais de 400 mulheres, cada uma com sua especialidade de produto para comercialização. E para facilitar as vendas, recentemente a equipe inaugurou uma plataforma online que permite que as empreendedoras criem um ambiente virtual próprio, cadastrem seus produtos e serviços e adicionem informações e fotos. O maior benefício é você ter uma rede de apoio. É um lugar que você tem um acolhimento, porque o Elas Mais é acolhimento. Então é aquela coisa de ligar para falar, hoje deu ruim, eu preciso de ajuda, como é que faz? Então o Elas é uma rede de apoio, de acolhimento, tanto emocional como empresarial. No Elas Mais você encontra o plano de negócio, o marketing, toda essa estrutura que a gente precisa para levar o produto para fora, para vender, dentro do Elas Mais você consegue. São 4 anos ajudando mulheres a se tornarem empreendedoras. Além de ser um movimento que auxilia as integrantes financeiramente, o projeto Elas Mais é como uma família. Com ele, as mulheres se empoderam e superam as dificuldades tanto do mercado de trabalho quanto da vida pessoal. É um grande passo em direção ao sucesso. A minha história com elas começou lá em 2020, quando eu atendia pacientes com mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acompanhava elas em audiência voluntariamente, pessoas que não podiam pagar, dava assistência. Aí eu comecei a acompanhar o grupo Elas, foi quando eu conheci a Eloy, essa pessoa maravilhosa, essa mãe de todo mundo. E não tinha pretensão nenhuma de empreender naquela época, porque eu tinha 2 profissões, já era muita coisa. Mas aí em 2022 veio a Covid. Quando eu vi o meu contra-cheque de aposentada, eu falei, gente, eu vou empreender as minhas plantinhas com a ajuda das minhas amigas. Aí conversei com a Eloy, que me deu a maior força. E aí foi quando eu comecei a empreender com as plantinhas, que antes era só um hobby. A iniciativa chega em um momento oportuno no cenário do empreendimento.
De acordo com o estudo Empreendedorismo Feminino no Brasil em 2022, realizado pelo Sebrae a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, houve um crescimento significativo da representatividade feminina no universo do empreendedorismo no Distrito Federal. O percentual de empreendedoras por conta própria é de 83%, sendo que 17% são donas de negócios que empregam pessoas, número maior que a média nacional, que é de 13%. Além disso, muitas mulheres ainda enfrentam o desafio de conciliar a jornada de trabalho com os afazeres domésticos. Aqui no DF, 47% das mulheres têm o próprio negócio e ainda são chefes de família. O Elas é uma família que se autoajuda, se automotiva e a Eloia, que é a proprietária, ela consegue realmente traduzir para a gente o nosso sonho, né? Ela consegue expressar o que está dentro da gente, que às vezes a gente tem medo de falar, medo porque a gente encontra muita gente que desmotiva a gente, né? E a Eloia realmente motiva, inspira. Para se cadastrar é fácil e rápido. E o melhor de tudo é que só precisa pagar uma taxa de cadastro de R$ 19,00, valor que deixa o serviço ainda mais acessível. As mulheres vão acessar o site elasmais.com, clicar em torne-se uma vendedora e efetuar o seu cadastro. Tem um pagamento de R$ 19,00, que é um valor único, né, mediante o cadastro. E após a análise é liberado o acesso já para elas começarem a vender na plataforma. A expectativa é de que cada vez mais mulheres empreendedoras tenham acesso a oportunidades de negócios e sejam incentivadas em seus empreendimentos. Ficou com vontade de fazer parte dessa iniciativa? A equipe do Elas Mais está pronta para te atender por meio do Instagram, @elas_mais, e pelo site. Quando mulheres se juntam, coisas incríveis acontecem. Elas Mais! Uma vira-lata é a nova funcionária da Nova Cap. A cadelinha foi adotada pela instituição após ser abandonada. Fumaça, como é chamada, ganhou até crachá, acredita? Davidson Santos está lá para conhecer de perto a fumaça e mostrar pra gente, né, Davidson? É isso, Soane. Boa tarde para você de novo, para você que está assistindo o SBT Brasília também. A fumaça acabou de levantar. Ela estava, tirando aquele cochilo depois do almoço, porque daqui a pouquinho, às 14 horas, ela volta a trabalhar com a equipe de brigada aqui. Como é que foi a história da fumaça com a Nova Cap? Ela foi abandonada na Épia, que é a via que passa aqui em frente à Nova Cap, e aí começou a fazer amizade com o pessoal aqui, aparecia daqui, aparecia dali. O pessoal foi tomando um carinho pela fumaça. Agora ela está pegando esse solzinho depois do almoço. Aí, dona Fumaça. O crachá também. Será que o Magno dá conta de mostrar o crachá? Olha o crachá da fumaça aqui, acabou de levantar do cochilo da tarde dela. Fumaça que ganhou esse crachá aqui dos funcionários. Ela que, inclusive, Soane, acompanha os funcionários aqui da brigada para onde eles vão, nas atividades de rotina deles aqui. Vou conversar agora com o João, que é daqui da Nova Cap, que foi meio que, vamos abraçar então a fumaça, porque a gente não consegue mais viver sem a fumaça. Como é que foi essa entrosar a fumaça na equipe de vocês? A fumaça apareceu aqui na Nova Cap há aproximadamente uns 5 meses. E desde então ela se aproximou muito do pessoal da Brigada de Combate a Incêndio. E aí ela começou, toda vez que o pessoal saía para fazer as vistorias, que é basicamente de hora em hora, ela acompanhava, né? Então, assim, a gente nos chamou a atenção esse comportamento dela, né? De fazer sempre essa mesma rotina, acompanhar o dia a dia desse trabalho, que é bastante importante para a nossa empresa. E fumaça foi conquistando as pessoas, na verdade, né? Porque até então nós não tínhamos o hábito de ter um cachorro, a gente não deixava, inclusive, cachorros entrarem nas instalações. E ela foi conquistando o carinho das pessoas e foi abrindo, e foi entrando nas salas. Hoje ela faz as vistorias completas, né? E a fumaça teve uma curiosidade. No começo a gente tentou uma doação, não obtivemos êxito, e em seguida percebemos que ela estava prenha. Nesse momento foi um susto, aí que minaram mesmo as oportunidades de ela ser conquistada por alguém.
Então nós falamos, agora a gente tem que ficar com ela até fazer a doação desses animais. E aí nasceram 8 filhotinhos, uma ninhada boa. E depois desse, procuramos entre nós colaboradores da própria empresa, as pessoas que quisessem adotá-los, conseguimos, né? Todos foram adotados. E aí, para que não gerasse uma nova ninhada, nós partimos para a ideia de fazer uma rifa para custear a operação dela, a castração. Tivemos êxito também, o pessoal aqui da empresa colaborou imensamente assim, e prontamente, então tivemos sucesso nesse papel. E com essa arrecadação, tem ainda até um saldozinho ainda para comprar alguma ração especial para ela. Compramos roupas, toda a medicação. Há menos de 15 dias ela foi totalmente vacinada. Então, assim, ela está saudável, bem cuidada e com dinheiro na conta. Vou pedir para o Magno mostrar. Olha que fofura. O clima de trabalho até muda com vocês aqui também, né? Junto com a fumaça, como é que é? Sim, muda. Ela torna o dia mais alegre, porque assim, ela é muito dócil. E as pessoas têm visto ela com muita simpatia exatamente nesse aspecto, porque ela apresenta um comportamento diferenciado, né? De ter uma rotina de trabalho, de executar mesmo as atividades. Então, isso aí tem aberto um espaço que ela mesma vem conquistando. E agora, Sônia, eu vou conversar com a companheira de trabalho dela, a Maria Núbia, que está aqui também para conversar com a gente. Maria, como é que é trabalhar com a fumaça? Conta para mim. Muito bom trabalhar com a fumaça. Ela é muito certinha nas rondas, ela não erra o lugar nenhum, ela sabe onde é que tem que entrar. A gente, quando passa no monitoramento, que os meninos estão lá, ela sabe que tem que bater na sala para poder dar uma olhadinha. E quando a gente entra no banheiro para fazer alguma coisa, ela fica na porta esperando. Como ela fala assim, tem alguém ali dentro que me pertence. Mas ela é muito inteligente, muito inteligente. Ela sobe em árvore. Falei que até o final do ano, eu acho que ela vira um gato. Ela ama subir numa árvore. E fala pra mim da ideia do crachá também. Parece que fizeram o primeiro, ela perdeu. Isso. E aí você fez o segundo, confeccionou o segundo crachá dela. O primeiro quem fez foi um colega da gente também, né, de trabalho, do outro plantão. Aí ela perdeu na festa junina. Ela estava curtindo até a festa dos funcionários. Ela curtiu a festa junina. Aí a gente arrumou ela bonitinha, ela perdeu no dia da festa e eu acabei tendo que fazer outro pra ela. E ela tá aí agora trabalhando todos os dias com vocês. Ela dá trabalho, não? Ela é comportada assim mesmo? Agora ela tá na hora de almoço, fica quietinha? Ela é muito comportada, muito mesmo. Ela dá um pingo de trabalho. E como é que é o antes da fumaça chegar e agora com a fumaça aqui? Como é que é o clima de trabalho de vocês? Basicamente ela chegou junto com a gente, né? Porque a gente tem 7 meses aqui também e ela praticamente chegou junto com a gente. Começou a fazer, a gente aprendeu e ela também, todo mundo aprendendo a trabalhar, fazer as rondas direito, as vistorias nos extintores. Obrigado, viu, Maria, por conversar aqui com a gente. Daqui a pouco a fumaça que já se levantou aqui, ó, deve ter cansado do sol, agora vai deitar ali entre as plantas. Vai começar o plantão dela, começa às 14 horas com o pessoal da brigada. Ela sempre faz aquela inspeção para ver se tá tudo certo. O nome fumaça, você contou para mim, porque parece que onde há fumaça há fogo, já que é brigadista, né, combina aí. Isso, exato. Esse nome surgiu exatamente dessa atividade correlacionada, né? A atividade do brigadista de incêndio é prevenção ao incêndio. Então, assim, uma coisa que fosse associada ao combate de incêndio, o primeiro sinal é o quê? A fumaça. Então, onde há fumaça, há fogo. Onde há brigada, há fumaça, né? Então, foi daí que surgiu esse nome. E eu gostaria também de ressaltar, na situação da fumaça, aqui na empresa nós temos colaboradores que já participaram da castração de mais de 100 gatinhos. Né? Então, assim, a gente procura, à medida do possível, também fazer esse papel social. Tá certo, então a fumaça aqui, a nova funcionária aqui da Nova Cap. Aí, Sônia, eu queria ver o seguinte, vamos falar com os nossos chefes, ver se também a gente pode ter um mascotinho aí. Eu já vi uma pesquisa de que você vê vídeos de gatos, pode otimizar o seu trabalho, mas eu acho que ter um animal aí na redação seria demais, não? O que você acha? Você me colocou aí numa situação complicada, hein? Mas a gente vai conversar com a chefia, se revezar aí nos cuidados, quem sabe, né? Quero dizer que a fumaça parece ser bem tranquila, vocês mexeram nela ali, ela ficou quietinha, me deu até uma preguicinha, eu confesso, mas bom saber que ela tá na mão aí, acompanhando pessoas que se preocupam tanto com o bem-estar dela, né? Muito obrigada, Dave. Boa tarde para você.
Há 2 semanas, nós mostramos aqui no SBT Brasília a história de uma família de Samambaia que teve a casa furtada. Além dos objetos de valor, os criminosos levaram os 2 cachorros da família, o que não tem como mensurar, né, gente? Eles ficaram bem abalados com o furto, né, dos bichinhos, mais ainda do que dos bens materiais. Mas agora a gente traz uma reviravolta boa dessa história. Os shih tzus foram recuperados depois que uma mulher viu a nossa reportagem e reconheceu que se tratava dos cachorrinhos que ela tinha acabado de comprar em uma feira. O repórter Michael Leão está com o delegado Fernando Fernandes e tem os detalhes, né, da volta de Luna e Duque para a família deles. Michael, depois de tantos acontecimentos, né? Um final feliz, que bom! Que fofo, né, gente? Eu tô com a família inteira, inclusive com esses bichinhos, viu? Olha o Duque aqui, de volta em casa, de banho tomado. Como você bem disse, depois de um susto que abalou essa família, como a gente adiantou, eles foram vítimas de ladrões que entraram aqui na casa, levaram um televisor, botijão de gás. E aí o pior de tudo é que acabaram levando também os bichinhos. E aí foram dias de sofrimento, de trauma. A dona Lourdes, inclusive, está aqui ainda curtindo a volta dos filhotinhos para casa. Ela estava agora há pouco num abraço, Suane, que era aquele abraço cheio de sentimento, cheio de saudade. Ainda não deu tempo de matar toda a saudade, né, dona Lourdes? Não tem como. Ainda não tem como. Aqui diminuiu, assim, a tristeza, né? Agora a saudade ainda vai matar aos poucos. Como é que foram esses dias sem notícia nem do Duque nem da Luna? Angustiante, porque a gente também recebe muito trote, né? Inclusive muita gente pedindo dinheiro, e aí abala a gente mais ainda, porque não é pelo dinheiro, a gente pagaria de volta pelos cachorros, mas é porque a gente sabia que era mentira, porque a gente pedia foto dos cachorros, aí a pessoa sumia, desaparecia, estava mexendo com o sentimento da gente. Então ainda teve essa covardia de passar trote para tentar aproveitar da dor ali para dar um golpe? Com certeza, muitos telefonemas. Aí a gente sempre ligava para o delegado, falava, não dê dinheiro, isso aí é golpe. Sempre a gente ligava para ele, nunca passamos dinheiro para ninguém, mas era muitas ligações. Mas felizmente uma dessas ligações, Suane, era verdade e levou justamente ali para o encontro do Duque, da Luna, inclusive. Ela está aqui tranquilo. Chamar o senhor aqui para a gente contar um pouquinho para quem está em casa de como foi, porque o senhor... Como é que foi? O dinheiro, o que eu acreditei que era eles, porque ela, além dela mandar as fotos, ela não falou em nenhum momento de pedir dinheiro. Aí eu fiquei nervosa, me deu uma tremedeira. Eu fiquei doida. Aí eu mandava mensagem para ele, né, que é o pai do neném, mandava para minhas filhas que tá tudo longe, e ela vai, mãe, é o Duque, vai buscar. Como é que eu vou, que eu não tô dando conta nem de andar? É isso, a gente vai contar para quem está em casa como é que foi esse contato para contar que o Duque e a Luna tinham sido encontrados. Então uma mulher entrou em contato, nesse caso ela já não chegou pedindo dinheiro. Como é que foi esse contato? Ela ligou para a dona Lourdes, né, mas a gente meio desconfiado e com muito cuidado também, né? E logo eu entrei em contato com o delegado Fernando, que me orientou como chegar lá, né? E chegando lá, o doutor Fernando, ele deslocou uma equipe da Polícia Civil, chegando lá, uma pessoa muito humilde, simples mesmo, e fez de coração. Ela comprou na feira por R$300, porque a pessoa disse que estava necessitando, e a filha dela, então, pediu, mãe, compra os 2 cachorros, e ela terminou comprando. Então, foi sem problema. Eu agradeço até a equipe da polícia, o doutor Fernando, que é o delegado, por ter estado junto nesse caso e ter terminado um final feliz, né? Graças a Deus, os cachorros estão de volta para a felicidade da casa e dos meninos. Dona Lourdes, quando chegou a mensagem, a senhora não acreditou, então? Não, devido a muitos golpes, eu já levantei e fiquei andando aqui na área, né, com o celular. Aí a mulher ainda ficou irritada. A senhora manda... eu não estou entendendo a senhora. Manda a foto dos cachorros para mim. Aí eu enviei a foto dos 2 cachorros e tremendo, né? Você conseguir mandar a mensagem para ela e ao mesmo tempo mandando para ele, mandando para minhas filhas. E elas, em nenhum momento ela pediu dinheiro. Só contou a história, como é que ela tinha resgatado os cachorros, depois que ela viu as reportagens dos cachorros. Sabia que era roubado. Inclusive, a pessoa que vendeu para ela deu um número de telefone, que ela foi ligar para perguntar o nome dos cachorros.
aí não existia aquele número. Aí ela viu que realmente tinha caído num golpe, né? Assim, estava com produto roubado, ficou apavorada, mas em nenhum momento ela falou que não poderia chamar a polícia também. Quer dizer, ela não estava com medo, porque ela não participou disso, né? Ela simplesmente nos ajudou. Aí ela ligou para mim, nesse momento aí eu fiquei assim meio cabreira. Quando eu mandei as fotos, ela começou a enviar foto também dos cachorros. Aí eu falei, esses cachorros são meus sim. Na hora que a senhora viu a primeira foto, como é que ficou o coração? Aí eu gelei, assim, parece que tinha sumido o sangue do meu corpo todinho. Mas foi bom, porque olha, Sônia, a gente tá de volta com os nenenzinhos aqui em casa. Para explicar para quem tá em casa direitinho essa história, essa mulher que entrou em contato diz que comprou os dois, o casal, por R$300. E aí que a gente entra naquela história da questão do preço, que, para se ter ideia, só o Duque, ele custa cerca de R$600. E se a gente colocar no pacote também a Luna, já vai mais R$900, ou seja, quase R$2.000 aí que foram entregues por R$300. Ou seja, um preço que levantaria ali desconfiança. A gente vai chamar agora para essa conversa nossa o doutor Fernando Fernandes, o delegado à frente dessa investigação, que está investigando também a questão do roubo, de toda essa história que ainda segue apurando, mas para a gente entender agora, doutor, essa parte aí justamente dos cachorros, como é que fica a situação dessa mulher que acabou comprando os cães e também dessa outra que vendeu. Ela já foi identificada, né? Exatamente, boa tarde a todos. Os autores do furto qualificado já foram identificados. A pessoa efetuou a venda dos cachorrinhos também já foi identificada, é a mulher de um dos autores. E a senhora que adquiriu os cães por R$300, ela responderá pelo crime de receptação culposa, né? Nós agradecemos aqui as pessoas que confiaram no trabalho da polícia, que fizeram as denúncias. Também queria agradecer aqui a família, que toda vez que recebia uma ligação, uma mensagem, 99% delas, trotes, entraram em contato conosco para falar da situação. Muita gente de má fé pedindo valores em Pix para poder devolver os cães, para poder dar informação. E nós sempre alertamos que tratava de um golpe, porque tinham visto na televisão, especialmente na matéria de vocês, né? E queriam se aproveitar da boa vontade das vítimas para poder arrancar mais dinheiro. Então fica o nosso agradecimento às pessoas que fizeram as denúncias anônimas, à confiança da família e à senhora que adquiriu os cãezinhos também e os devolveu também de boa vontade. Delegado, é importante ressaltar que mesmo ali ela tendo devolvido com boa vontade tudo, ela acabou, talvez não tendo noção no primeiro momento, mas praticando um crime ali também, né, que é o de receptação. Exatamente, não de forma dolosa, ou seja, não de forma intencional, mas de forma culposa, motivo pelo qual responde em liberdade, deverá ser chamado até o Poder Judiciário, explicar a situação e certamente creio que não será penalizada porque adquiriu os cãezinhos de boa fé, ainda mais a pedido da filha dela. E, delegado, um outro ponto importante que o senhor destacou é que essa mulher que vendeu esses animais foi o elo fundamental para identificar os ladrões que entraram aqui na casa? Exatamente. Através dela nós chegamos dos ladrões, né? Primeiramente o companheiro dela, depois o amigo do companheiro dela. Já estão identificados, respondendo pelo crime de furto qualificado mediante o arrombamento aqui do imóvel. E estamos agora atrás dos demais objetos, os 2 televisores e os 2 botijões de gás que foram subtraídos. Motivo pelo qual eu peço a quem tiver alguma notícia, alguma informação, que faça denúncia pelo 197. Nós garantimos o anonimato das informações, especialmente com relação ao denunciante, para que ele fique mais à vontade de nos ajudar e a recuperar esses objetos. Sônia, o selo da Polícia Civil, do Disque Denúncia, na verdade, já está aí na tela, o 197. O que chama a atenção nessa história não é novidade, mas que ainda deixa a gente chocado, né, delegado? Principalmente a crueldade das pessoas e, na verdade, de outros criminosos, porque quem liga para dar um golpe desse é um criminoso que se aproveita da dor da família para tentar arrancar dinheiro ali, né? Exatamente. Lamentavelmente, vem crescendo o número de pessoas sem caráter, criminosos dessa natureza, que se aproveitam de situações, especialmente furtos e roubos de veículo, para tentar aplicar golpe dessa natureza. Entram em contato com a vítima, uma vez que a vítima divulga em redes sociais, até mesmo na imprensa, para dizer que tem informação daquele bem, no caso aqui os cachorros, normalmente são
automóveis, né? E pedem valores em Pix adiantados para poder ou devolver o objeto subtraído, ou no caso os cãezinhos. E a família aqui não foi diferente. O seu Jaime e a família dele entraram em contato conosco várias vezes, de pessoas aproveitando aquele momento de desespero da família, passando trote por ligações ou por mensagem, dizendo que estavam ali com os cãezinhos e exigindo antecipadamente depósitos de dinheiro, aproveitando esse amor, esse carinho, esse apego que a família do seu Jaime tem pelos cãezinhos, que acabam se tornando na vida da gente membros da família. Alô, a senhora estava me contando agora que se não fosse esse contato próximo ali com a polícia, no desespero, vocês quase caíram nesse golpe, né? Sim, minha filha estava aqui, mora na Bahia, inclusive. Ela estava aqui, foi ela que recebeu a primeira ligação deles lá, pedindo R$800, mas para adiantar queria 400 de adiantamento, né? Aí ela ficou doida, inclusive a gente já estava tentando juntar o dinheiro, eu dava 100, outro dava 100 para a gente fazer esse Pix. Foi que eu falei, não vou fazer Pix, eu não vou fazer Pix. Aí foi que eu falei assim, peraí, eu vou ligar pro delegado. Foi quando eu liguei para ele, ele falou assim, dona Antônia, não deposite nada, isso é golpe. Aí pronto, a gente começou a não atender mais a ligação, mas sempre, quando era mais tarde, voltava outra pessoa, já não era mais a mesma pessoa. A gente notava pelo tom de voz, que não eram as mesmas pessoas, né? É como se fosse assim, um não conseguia, aí passava o telefone para outro. E foi assim a semana toda, graças a Deus. Eu não sei mais nem o que falar, eu só agradeço a Deus, que eu já fui para a igreja domingo, fez o pedido, agora tem que pagar, a promessa. E agradecer o pessoal, né, que se empenhou muito, o delegado colocou uma equipe exclusivamente para poder procurar os cãezinhos. E a gente teve êxito, graças a Deus. Muita gente desacredita na polícia e eu não tenho como dizer que é mentira. Tem que acreditar, porque eu acredito e acreditei e eu tô aqui com meus cachorros hoje. Quando você vê essa cena aqui do Duque, da Luna, de volta em casa, como é que fica o coração? Ai, sempre acelerado. Assim, eu vou ali, quando eu volto, vou ver o que eles estão fazendo. Toda hora eu vou ver onde é que eles estão. Aí, assim, eu fico toda hora procurando eles, porque eles, às vezes, como eles estão muito cansados, eles se escondem. Ela fica ali deita ali no cantinho, ele vai lá pra dentro brincar com outro cachorrinho que eu tenho lá, o outro fica chorando, aí eu vou lá ver quem é que tá chorando. É assim, eu passo o dia agora, de ontem pra cá, é só correndo atrás dos cachorros. É de olho o tempo todo, Sônia, porque tava todo mundo desesperado. Portão, então? Quando eu vejo o portão abrindo, é a primeira coisa que eu grito, os cachorros! Tudo, Suane, para que eles não saiam mais, porque para quem está em casa entender, esses criminosos entraram para tirar as coisas aqui de dentro e os cachorros acabaram saindo ali pelo portão. Uma vizinha não sabia que se tratavam de criminosos, alertou, os cachorros estão ficando para trás. E aí eles, não, depois a gente volta para buscar. Ela, preocupada com os bichinhos, acabou ela mesma pegando os cachorrinhos e entregou. E aí eles entraram no carro com os bichinhos e foram embora. Só estava me contando que ela estava ali o tempo todo se culpando da história. Se culpando. Ela disse que ficou muito mal, não conseguia dormir. Um sentimento, né, de angústia, né, por ter feito isso. Ela disse que a próxima vez que encontrar esses cachorros na rua, ela vai trancar dentro da casa dela, só vai entregar na minha mão. Pelo menos um final feliz agora, ela vai poder ficar tranquila, assim como toda a família, Sônia. Agora até os próprios bichinhos estão bem tranquilinhos aí, aproveitando. Ó o Duque aí, quietinho, curtindo, já chegou direto pro pet shop, tomou banho. Aqui a Luna de lacinho, toda tranquilinha. Um final feliz, né, Suane? Depois de tanto desespero e preocupação. Com certeza, Michael, a gente fica muito feliz de ter contribuído de alguma forma, né, para essa história, né, ter um final feliz. Agradecer também o delegado Fernando Fernandes, não sei se ele está nos escutando, né, agradecer esse suporte que ele deu para a família, que foi fundamental. Afinal, né, a gente sabe que em situações como essa, de desespero, a pessoa nervosa ali recebe uma ligação, realmente pensa que pode ser verdade, mas então esse suporte que foi dado aí pela Polícia Civil fez toda a diferença para que esse caso tivesse, de fato, uma reviravolta bem feliz. A gente agradece aí e brinca bastante aí com eles um pouquinho por nós, faz bastante carinho aí e um beijo aí para toda a família. Até, Michael. Uma anta foi atropelada ontem à noite na altura da Granja do Torto.
O batalhão da Polícia Militar Ambiental foi acionado para fazer o resgate do animal, que sofreu traumatismo crânioencefálico com a batida. Os policiais militares correram com o animal para o zoológico de Brasília, mas após chegar ao hospital veterinário do zoológico, já em estado gravíssimo, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Você deve estar se perguntando, e o motorista que atropelou a anta? Pois é, ele fugiu sem prestar socorro. Quando os policiais chegaram, o animal já estava machucado e abandonado. E ainda sobre esse assunto, a governadora em exercício, Celina Leão, sancionou justamente hoje uma lei que estabelece punição ao motorista que atropelar animais domésticos e silvestres e se recusar a prestar socorro. E a multa é alta, de R$1.000. Segundo o texto, todo motorista, motociclista e ciclista que atropelar qualquer animal nas vias públicas do DF será obrigado a prestar socorro. O repórter Márcio Fontinelli tem mais detalhes sobre essa nova lei. Márcio, bem-vindo de volta. A lei, então, já está valendo? Está valendo, Soane. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Só para reforçar o que você falou, que não é só motorista de carro não, ou de caminhão, motociclista e ciclista também. A multa é de R$1.000. A pergunta que fica é, essa lei vai ser efetiva? Para conversar com a gente sobre isso, ao meu lado, Ana Paula Vasconcelos, que é vice-presidente da Comissão de Direito dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, do DF, a OAB-DF. Ana, obrigado pela sua participação e fica essa pergunta. Essa lei é muito boa, a intenção é ótima, mas será que vai ser efetiva? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Então, essa é a nossa grande preocupação, se ela terá aplicabilidade e efetividade. Na sua regulamentação, ela deverá trazer de forma muito específica qual órgão que vai fiscalizar, quais os canais de denúncia. Os canais de denúncia precisam ser 24 horas, hoje nós não temos isso. O animal será socorrido ao hospital. O veterinário de Taguatinga só funciona de segunda a sexta e não tem internação. Então, assim, a regulamentação necessitará de uma atenção muito especial para que condiza com a realidade que nós enfrentamos hoje no DF. Mas, como eu disse no início, toda regulamentação, toda legislação em prol dos animais é sempre muito bem-vinda. Caberá agora ao Executivo cumprir o seu papel para que ela não seja mais uma lei que não tenha efetividade. E a doutora, só reforçando o que a doutora falou, que tem uma questão que é o seguinte, caso o motociclista, o motorista, o ciclista atropele um animal, ele deve prestar socorro imediatamente. E se ele não conseguir prestar socorro, ele tem que chamar uma autoridade, é o que diz a lei. E é o que a gente está tentando entender, qual autoridade é essa que tem que ser chamada. Afinal de contas, se for um animal perigoso, a pessoa ali que causou esse acidente não vai conseguir prestar esse serviço. E tem essa questão, né, doutora, que a gente tem que reforçar, que o hospital público que atende animais funciona de segunda a sexta, parece que somente de manhã e à tarde, não funciona ao longo da noite. Então tem essa dificuldade também, né? Justamente, a previsão na regulamentação tem que tratar de tudo isso, né? Ele será encaminhado para uma clínica particular, quem que vai fazer o resgate desse animal, caso o motorista não possa fazê-lo, né? O motorista esteja impossibilitado. Será o batalhão ambiental, se tratando de animais silvestres e selvagens? Se forem animais domésticos, quem que vai fazer o resgate? Então, tudo isso precisa vir bem explícito para que ela possa ser aplicada e quais os órgãos envolvidos nisso. Doutor, até porque tem a questão da efetividade desses órgãos, né, que não conseguem atender, às vezes, os casos habituais que a senhora testemunha aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, do DF. Então tem essa questão também da efetividade também com relação, por exemplo, ao IBRAM, né? Pois é, nós temos hoje a questão das carroças no DF, que é uma legislação que já está em vigor desde 2018 e hoje dificilmente a gente consegue a fiscalização com os órgãos competentes. A gente consegue, em casos de maus tratos, que a polícia vá e faça a apreensão do animal. Mas a fiscalização para a sanção administrativa é bastante complicada. Doutora, com relação ao valor da multa, a senhora acredita, dentro da experiência da senhora, trabalhando, atuando em tanto tempo com relação a essa questão dos animais, que esse valor é um valor efetivo, que é um valor que pode trazer uma punibilidade ali com relação a quem provocou esse tipo de acidente? É um valor que efetivamente vai punir quem fez isso?
A aplicação da multa, ela também tem um caráter muito educativo, né? Então, assim, não adianta a gente majorar o valor da multa e que a pessoa não irá pagar. Eu acredito que é um valor razoável, sim, né? Mas precisa ser aplicado, precisa ser fiscalizado e precisa ficar muito claro como é que essa multa vai ser efetivamente levada até o final, uma vez que muitas vezes o atropelamento acontece em locais distantes, escuro, à noite. Como é que vai ser? Como que a pessoa que presenciar vai conseguir denunciar isso? E se não tiver testemunho no local? Então, assim, são várias perguntas que nós precisamos de resposta através da regulamentação. Doutora, a senhora se preocupa com relação à burocracia para conseguir fazer com que essa lei se torne efetiva? Porque, por exemplo, se uma pessoa testemunhar um acidente como esse e o motorista fugir, ela pega, anota a placa, mas ela vai precisar prestar uma queixa, ela vai precisar fazer uma ocorrência com relação a isso, ela vai precisar entrar em contato com o IBRAM, como a gente conversou um pouquinho antes, e tudo isso tem uma demanda que é complicada, né? No caso do IBRAM, por exemplo, ele tem que ligar na ouvidoria do IBRAM para conseguir fazer essa denúncia. Então, essa questão da burocracia para tudo isso preocupa a senhora? Sim, é necessário um canal direto, disponível 24 horas por dia, para que qualquer cidadão consiga ter acesso, né? Que não tenha uma dificuldade, que você não tenha que passar por vários setores até chegar à central de fiscalização. Então, tudo isso precisa ser bem pensado, porque é uma lei muito boa e ela precisa ser aplicada na prática. Doutora, já existe uma lei com relação a essa questão que protege de certa forma essa questão dos acidentes, que pode ser considerado maus tratos, né? Mas entra justamente nessa questão dessa burocracia de denúncia também, de como é que é efetivo, né? Como é que é essa lei que já existe, como é que ela está sendo aplicada e, nesse caso, como é que essa nova lei que entrou em vigor hoje vai complementar ela e vai ajudar? O atropelamento, desde que fique comprovado que houve o dolo, que houve a intenção, ele é considerado um crime de maus tratos, né, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Nós temos também possibilidade de processar o autor na esfera civil, buscando indenização para aquele animal. Essa lei ela vem para poder complementar a parte administrativa, né, que é uma sanção administrativa. Ela não interfere nessas outras, mas é uma punição administrativa. Doutora, regulando toda essa parte, a senhora acredita que essa lei, então, veio para ajudar, se conseguir fazer essa regulamentação, essa questão da denúncia, essa questão de quem vai recolher esse animal quando o motorista não puder prestar socorro? A senhora acredita que vai ser de grande ajuda? Com certeza, né? Tudo vai depender da regulamentação. Tem um outro ponto da lei que é muito interessante, que é a educação, né? Que obriga o poder público a promover campanhas educativas em diversos canais para conscientizar a população. Isso é muito importante e precisa ser implementado de fato, porque só através da conscientização é que a gente transforma a sociedade, que a gente educa a sociedade. Então, cumprindo esses pontos, eu acredito que sim, será uma evolução para a nossa pauta animal. Doutora Ana Paula Vasconcelos, vice-presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB-DF. Obrigado pela sua participação com a gente. Boa tarde. Sônia, é isso, é aquilo que a gente falou no início da nossa entrada, né? É uma lei muito boa, é uma lei que vem para ajudar, mas tem essa questão de tornar essa lei efetiva para que ela realmente possa funcionar, né? E lembrando, ela já está em vigor, portanto já está valendo aqui em todo o DF a lei de multa para quem atropela animal e não presta socorro. Eu volto com você. E, Márcio, eu fiquei com uma dúvida. Então, ainda tem uma etapa seguinte, que seria a regulamentação, já que não ficou bem claro em pontos da lei aí exatamente como a pessoa que estiver ali conduzindo, né, algum veículo, caso ela atropele os animais, ela deve, então, né, prosseguir com esse atendimento, enfim, ou levar um hospital, ou chamar alguma autoridade. Então, ainda tem uma outra etapa que seria essa regulamentação e, se sim, qual é a previsão realmente que tem nesses detalhes já publicados? Certo, doutora. A Suane tem uma questão que ela levantou lá nos nossos estúdios e eu queria repassar para a senhora, que é com relação à regulamentação. Essa lei ela já está válida, ela vai passar por uma regulamentação ainda. Se ela tiver que passar por essa regulamentação, como é que seria e qual que seria o prazo? Então, eu tenho que dar uma olhada no texto da lei, agora eu não lembro, mas geralmente ela só entra em vigor após a regulamentação. Até porque da forma como ela está hoje, ela não tem como ser aplicada, justamente por haver essas lacunas que a regulamentação irá trazer, irá preencher.
Então, só para ficar claro, a governadora em exercício, Celina Leão, sancionou a lei, ou seja, ela aprovou a lei, mas ainda tem essa etapa da regulamentação para que ela possa ser efetiva nas ruas, né? Justamente. Geralmente são 90 dias, né? A regulamentação para que ela possa começar a ser aplicada. Essa lei provavelmente tem esse prazo e agora depende do Poder Executivo regulamentá-la. Tá certo, obrigado, Soane. Eu volto com você. Então, isso quer dizer o quê? Geralmente, quando uma lei ela é sancionada, como nesse caso aí que o Márcio colocou para a gente, ela já começa a valer, mas aí as autoridades têm um prazo ali para explicar exatamente como é que ela vai ser executada, vamos dizer assim. E por isso, embora ela esteja valendo, na prática, no caso, se uma situação como essa ocorrer, pode ser que nesse primeiro momento ainda não seja aplicada essa multa, justamente porque está sendo definido quais serão os critérios aí para que as pessoas devem seguir e as autoridades também. E, Márcio, o deputado distrital responsável por esse projeto de lei, o Robério Negreiros, mandou um vídeo comentando a sanção da lei. Lei sancionada de nossa autoria, ela é muito importante em defesa dos animais, porque todos os motoristas que cometerem atropelamentos a qualquer tipo de animal passam a ter obrigatoriedade de questão de resgatá-los e levar para as clínicas veterinárias, seja clínica particular ou clínicas públicas, sob pena de multa, que é revertida, nesses casos, para o Fundo de Defesa do Animal. E se excetua os casos em que o animal possa oferecer algum risco ao motorista, mas ele tem a obrigatoriedade de acionar as autoridades competentes, colocando para que o Estado possa fazer esse devido socorro. A gente agradece, então, o Márcio e a doutora Ana Paula aí por esclarecer essas informações. Márcio, boa tarde. Você costuma usar adoçante no café, suco e outros produtos? A notícia que eu vou dar agora é um alerta. A Organização Mundial da Saúde incluiu o adoçante aspartame na lista de alimentos possivelmente cancerígenos. Apesar do risco, o órgão diz que o adoçante ainda pode ser considerado seguro dentro do limite de consumo diário. Os adoçantes artificiais estão nos refrigerantes, nos produtos dietéticos e até na pasta de dente. E são de vários tipos, dependendo da fabricação e finalidade. Carlos não abre mão. No café, algumas gotonas. Tem que deixar docinho como tem que ser a nossa vida, doce. Mas novos estudos apontam que o aspartame, um dos adoçantes mais comuns no mundo, é possivelmente cancerígeno, o que não impede o uso do produto se for de forma adequada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é seguro consumir até 40 miligramas de aspartame por quilo do peso corporal por dia. Por exemplo, cada lata de refrigerante diet tem de 200 a 300 miligramas desse tipo de adoçante. Para um adulto de 70 quilos ultrapassar o limite diário, precisaria consumir de 9 a 14 latinhas. Tanto a Associação Brasileira de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, como a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, reafirmaram a segurança do aspartame para consumo dentro do aceitável, considerando que os indícios de que a substância pode causar câncer ainda são limitados. Esta endocrinologista da Universidade de São Paulo diz que o cuidado na hora do consumo deve ser o mesmo com qualquer produto industrializado. Quando você escolhe um alimento diet industrializado, talvez o aspartame seja o menor dos seus problemas ali nele, né? Por exemplo, o refrigerante diet tem corante, tem conservante, tem sal, tem tanta coisa que faz mal à saúde que aquela dose pequena do aspartame não é o maior problema. Tamires prefere não correr riscos. Frutas, verduras, mantenha sempre natural e sempre assim, gosto de suco, mais saudável. Água, bebo bastante água para hidratar, né? É cada história que às vezes a gente nem acredita. Um homem denunciado por violência doméstica fingiu tentar se matar para comover a namorada. Ele usou molho de tomate para simular sangue e tentar fazer com que a mulher se sentisse culpada. Maicon Leão parece piada, né? Mas é um assunto super sério. E ele estava perseguindo a ex-namorada e tinha um comportamento abusivo, não era isso? Soane, num relacionamento ali de 4 meses, 3 foram suficientes para a mulher entender que ali não era lugar para ela continuar. Há cerca de 1 mês ela já vinha tentando terminar esse relacionamento, mas não conseguia. Para se ter uma noção do que a gente está falando, da forma como esse relacionamento
vinha acontecendo. No último final de semana, houve uma discussão ali por ciúmes. Ela chegou a sair do bar em que eles estavam e esse homem foi atrás dela, Suane, com uma faca. Aí, para tentar minimizar as coisas, ela tentou fazer de conta que estava tudo bem e permaneceu com esse homem, aceitou inclusive voltar para casa, mas disse que não queria que ele fosse para lá. Mas mesmo assim, esse homem insistiu, voltou para casa, passou a noite lá com ela. E aí essa mulher então, o que ela fez? Ela começou a bolar um plano para tentar se livrar dessa situação, para pedir socorro. Já que ela viu que ela estava em um relacionamento que colocava a vida dela em risco e que dali para frente, infelizmente, a gente tem mostrado os números de feminicídios aqui no Distrito Federal e no entorno têm aumentado significativamente. Então, já vendo o histórico, vendo o que estava acontecendo dentro de casa, ela falou, olha, agora é a hora de eu pedir socorro. E aí, Suane, qual foi a estratégia que essa mulher usou? Pela manhã, ela convenceu o homem para que eles fossem em um supermercado. Em um momento de distração dele, ela saiu correndo para a delegacia que fica em frente a esse supermercado. Esse homem acabou conseguindo fugir e é aí que entra em cena a atuação de centavos desse homem. Porque para chantagear essa mulher ali, dizendo que não era o que ela estava dizendo, que não estava acontecendo daquela forma, o que esse homem fez? Ele foi para a casa do pai, amarrou uma corda no telhado, tirou foto, mandou para ela. Na sequência, ele se sujou todo de ketchup para fingir que era sangue e começou a mandar fotos para ela, chantageando, olha o que você fez comigo, eu vou me matar por conta disso, justamente tentando convencer essa mulher a retirar essa denúncia, retirar a ocorrência ali para evitar que ele fosse preso. Só que felizmente essa mulher se manteve ali firme, manteve a denúncia, inclusive passou para os policiais os possíveis endereços para onde esse homem poderia estar. E quando a polícia chegou lá, Suane, encontrou esse homem na cama, todo sujo de ketchup, essa cena aí mesmo que ele estava provocando para ela, para dizer que estava cometendo ali, que ia cometer um suicídio por conta dela, tentando jogar para cima dela ainda essa culpa, usando o emocional da mulher. Quando os policiais chegaram, ele foi preso em flagrante ali e ele deve responder pelo seguinte: perseguição, chantagem e também por ameaça, já que nesses 3 meses aí que antecederam o momento em que ela falou, eu preciso terminar, eu preciso sair desse namoro, ele já vinha ameaçando, já tinha comportamento agressivo. E aí lembra que a gente sempre comenta, inclusive eu falei isso ontem aqui no jornal, Suane, que esse tipo de homem, ele dá sinais. E olha, dito e certo. Esse caso específico, esse homem de 38 anos, já tem pelo menos outras 3 ocorrências, registros na Polícia Civil, tanto de Goiás quanto aqui do Distrito Federal, pelo quê? Por violência doméstica, por Maria da Penha. Ele tinha esse mesmo padrão, esse mesmo comportamento com outras mulheres. Infelizmente, o que a gente vê aí, analisando esses casos no dia a dia, é que o homem agressivo, o cafajeste, ele não muda. Ele pode vir para você com uma história de que vai melhorar, para vocês tentarem, para continuar, mas infelizmente o mesmo homem que começou gritando com ela, começou ali com umas agressões verbais, foi o mesmo que no último final de semana pegou uma faca para ir atrás dela. Mas felizmente essa mulher ali teve uma estratégia, conseguiu analisar todo esse planejamento, teve cuidado e no momento ideal, Suane, ela conseguiu pedir ajuda e uma ajuda precisa para a Polícia Civil ali de Goiás, saiu correndo do supermercado direto para a delegacia e contou tudo o que vinha sofrendo desses últimos 4 meses e felizmente este homem foi preso, Suane. Para você ver, né, Michael, o que as pessoas estão dispostas a fazer para estragar a vida dos outros e o quanto foi importante ela se manter firme e também buscar apoio, buscar orientação para saber como se desvencilhar dessa pessoa, né? E aí, então, a gente tem esse homem que foi preso, então, e deve continuar assim, já devido a esse histórico, ou a polícia ainda vai avaliar isso, Michael? Sim, Suane, ele foi preso ali em flagrante por essa situação, como a gente disse, por chantagem, ameaça e também por perseguição, já que teve todo esse histórico aí dele continuar, em outras palavras, teve também aquele crime de stalking, de continuar ali mandando mensagem, perseguindo e principalmente fazendo essa violência psicológica, de depois que ele percebeu que ela entrou na delegacia ali para pedir socorro,
de começar a mandar mensagem, tentando entrar na cabeça dela ali para culpá-la de uma situação que a vítima não tinha culpa nenhuma, ela estava buscando socorro, mas que na cabeça do agressor ali, do criminoso, ele estava cheio de razão. Felizmente essa mulher se manteve firme, procurou ajuda, teve ali todo o apoio da Polícia Civil, que explicou para ela que na verdade ela estava sendo sim vítima de um crime, que não tinha por que tentar aceitar essa culpa, que se o pior acontecesse, a culpa não era dela, mas na verdade era uma atuação, era tudo uma farsa, com ketchup, muita babaquice, né, Sônia? Pois é, Maicon, um livramento sem dúvida, né? Obrigada pelas informações, ótima tarde. Um dos maiores desafios para os pais durante as férias é conseguir manter os filhos longe das telas de celulares, computadores ou tablets. Quem tem criança ou adolescente em casa sabe muito bem disso. A perda do interesse por atividades fora do mundo virtual é um perigo. Especialistas reforçam que nesse período de férias escolares é um bom momento para mudar ali, né, essa situação. Acordaram e a fome bateu. Arthur e Matheus colocam a mão na massa. E o celular? O celular essa hora tá aqui carregando ou em outros lugares. Ela sempre tá ciente, eu nunca pego escondido, porque não é certo, né? A regra é clara: ajudar a mãe que é chefe de cozinha. Na parte da manhã, quem produz o café da manhã são eles, e aí a gente vai fazendo essas brincadeiras e aí a tela do celular vai ficando para depois. A Mirna decidiu que o mês longe dos estudos será também de descanso do mundo digital. Eles têm alguns colegas, alguns amigos que as mães liberam, mas aí vem aquele ditado: você não é todo mundo e eu não sou todas as mães. Uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostrou que 86% das crianças e adolescentes brasileiros têm perfil nas redes sociais. Desse público, a grande maioria, 87%, usa a tecnologia para ouvir música, 82% para assistir vídeos, filmes e séries. 79% utilizam a internet para interagir com outras pessoas por meio de mensagens instantâneas. E 58% ficam conectados para jogar online. Diante da tela, o nosso cérebro ativa um neurotransmissor chamado dopamina, que dá a sensação de prazer, como explica este especialista em educação tecnológica. Por isso é muito comum crianças que são dependentes de telas e o uso excessivo comentarem, por exemplo, que o mundo ao redor delas é entediante, porque na verdade ela está acostumada com doses altas de dopamina, com uma gratificação instantânea e rápida dessas plataformas, e quando elas vão no mundo real elas percebem que não é assim. Mas o mundo fora da tela é legal sim, e os pais irresponsáveis podem usar o período das férias para criar uma nova rotina com outras atividades e tarefas. Controlar as horas que os filhos ficam conectados não é fácil. Requer pulso firme e insistência, mas é necessário. Cada família precisa encontrar o equilíbrio entre as brincadeiras. A gente tem que fazer outras coisas para poder mexer nos eletrônicos. É legal porque eu tenho esses dois contatos, né? Eles não precisam tirar nada nem de mim nem do meu irmão. A gente sabe que a gente tem que descer um pouco, ficar um pouco mais no ar livre. Para o especialista, estaremos conectados para sempre. O que é necessário é ensinar aos filhos o que Arthur e Matheus já aprenderam. É muito importante para que elas consigam se relacionar no futuro, seja nessas férias ou depois das férias, de uma maneira saudável com a tecnologia. O Brasil deixou de arrecadar cerca de 6 bilhões de reais em impostos nos últimos 4 anos pela falta de regulamentação das apostas esportivas. Neste período, a atividade explodiu no país e hoje movimenta até 150 bilhões de reais. O governo informou que não há prazo para a definição das regras. A aposta é que no jogo entre Goiás e Atlético Mineiro haverá pelo menos 2 gols. Torcedor do Santos, para o Ricardo nem importa qual equipe vencerá, mas se acertar a aposta, vai levar cerca de R$ 1.500. É que a aposta não tem sentimento, mas raciocínio matemático. Ela é 100% dependente da matemática. A gente analisa dados, são centenas de dados, por exemplo, de um jogo de futebol, que é o momento dos gols, a quantidade dos gols,
a diferença de gols entre a equipe, capacidade de finalização. Ele é um dos que torcem pela regulamentação da lei das chamadas apostas de cota fixa, que no Brasil movimentam até 150 bilhões de reais por ano. São feitas em sites. Ao regulamentar, governo e Congresso poderão estabelecer regras de funcionamento. Nós vamos dar um determinado prazo para as empresas se credenciarem no Brasil. Quem não estiver credenciado no Brasil vai estar praticando uma atividade ilegal. Quem não estiver legalizado no Brasil não pode fazer propaganda. E também não vão poder fazer a exposição de marca em camisa, em uniforme esportivo. Porque nenhum uniforme esportivo pode exibir uma marca ilegal. As empresas pagarão 16% de imposto sobre o que arrecadam. E o dinheiro já tem destino certo. Segurança Pública, Educação Fundamental, Seguridade Social, Ministério dos Esportes e ainda para as entidades esportivas, cujos nomes apareçam nas apostas. A Associação Nacional de Jogos e Loterias argumenta que, somando-se a outros tributos, a carga fica pesada. Se o imposto for alto demais, ele inviabiliza a operação e dá margem para os sites ilegais, que apesar de todos os controles que o governo pretende fazer, bom, vai continuar tendo. Não vai ser a pressão de ir para a ilegalidade que vai nos inibir. A lei autorizando as apostas esportivas é de 2018. Foi sancionada pelo então presidente Michel Temer. O prazo máximo para ser regulamentada venceu em dezembro do ano passado, sem que o governo Jair Bolsonaro tivesse feito. Nesses últimos 4 anos, o mercado de apostas explodiu no país e o maior perdedor foi o Brasil. O governo Lula espera, após a regulamentação, arrecadar cerca de 6 bilhões de reais por ano e gerar empregos aqui e não no exterior. E ainda, ter controle contra empresas de fachada. Há investigações, por exemplo, de que o Jogo do Bicho usaria sites de apostas para lavar dinheiro. Quer uma dica de cinema? Chega aos telões brasileiros amanhã, um dos filmes mais aguardados do ano. Cheio de expectativas e polêmicas, Barbie, o filme promete trazer diversão para a família inteira. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Uma aventura fora da caixa. Agora, a escolha é sua. Barbie abandona seu mundinho perfeito e descobre que na vida real nem tudo é cor-de-rosa. E sai direto da Barbilândia para uma experiência entre a gente. Em uma trama ousada, divertida, com um pouco de drama existencial, mas surpreendente e cheia de bom humor, que mesmo antes da estreia já reúne polêmicas. O Vietnã baniu o filme por mostrar um mapa que, segundo o país, promove o imperialismo chinês. No Brasil, nesta semana, o CONAR suspendeu a exibição de um trailer nos cinemas para sessões com classificação de 12 anos. Mas a medida caiu após o Ministério da Justiça dar classificação livre ao longa. Nos Estados Unidos, o filme é sugerido para maiores de 13 anos. O filme Barbie se tornou um fenômeno pop assim que foi anunciado. E a cada trailer lançado, aumentavam as expectativas, tanto pelo visual quanto pela quantidade de estrelas. Hi, Barbie. Uma constelação, interpretando e também dando o ritmo desse enredo. Alguns dos principais nomes da música pop assinam canções como Nicki Minaj, Phineas e Billie Eilish. Todos escolhidos a dedo, nos disse Kevin Weaver, produtor da trilha sonora. Dua Lipa, além de ter música no filme, é uma das tantas Barbies e falou que nunca se divertiu tanto na vida. Kingsley Ben-Adir, um dos Kens, nos adiantou que esta é uma jornada com personagens tentando se encontrar em descobertas pessoais. O Ken protagonista é Ryan Gosling. Ele mostrou que vai muito além do boneco de plástico. E já tem até crítico de cinema dizendo que o ator deveria ser indicado ao Oscar por esse papel.
for the first time was sort of how Michael Cera contou o que fez ele aceitar o papel de Alan, a quantidade de surpresas que teve ao ler o roteiro pela primeira vez. Hi, Barbie. Oh, hi, Alan. A gente não brinca com Barbie desde que tinha uns 5 anos. Foram quase 15 anos para chegar à trama digna da boneca que já vendeu mais de 1 bilhão de unidades ao redor do mundo em 64 anos de história. I just love how silly and clever it is at the same time. A Barbie principal, Margot Robbie, nos disse que o que mais ama na trama é que é inteligente e boba ao mesmo tempo. E sabe o que ela gostaria de ter da casa dos sonhos da Barbie? Um escorregador que vai do quarto até a piscina. Revela. Quem não queria? Quer participar do jornal, mostrar algo que precisa da sua solução, ver a sua história de superação por aqui, alguma curiosidade? Então manda sua sugestão de notícias pra gente, que movimentaram o seu dia. Anota o WhatsApp da nossa redação, é o 996232421. É só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sua sugestão de pauta. E você notou que tem novidade aqui no SBT? A partir de 9h30 tem Bom Dia e Companhia para a criançada se divertir. É para a família toda. E às 11h40 a gente se encontra aqui no SBT Brasília, primeira edição. Por hoje é só, eu fico por aqui. Agora você acompanha a galera do Esportes. Vem pra